Ô, Rapaz, Vinícius, pela misericórdia. que nada, rapaz. Eu sou pontual, entrei primeiro. É porque, para eu ter controle, pô, aí para eu poder salvar a live depois para disponibilizar lá no site, eu tenho que fazer pelo meu, entendeu? Para o Aham. pessoal baixar. Pô, eu fiquei aguardando Mas, aí o convite. né, eu vou tomar uma gelada para acalmar. Eu tô calmo. O pessoal tá dizendo aí que eu tô estressado. Eu não tô, não. Que nada, pô. Vamos lá. Primeiramente, a gente já perdeu um tempinho, né? Hoje a gente começa a terceira live, né, desse circuito de silicato. Eu acho uma iniciativa muito bacana. Pessoal, vai mandando um aviãozinho aqui para todo mundo você conhecer. Vamos encher aqui essa live aí, beleza? Fico muito feliz do Ian ter topado a ideia, né, ter aceitado. Conheci o Ian pessoalmente mês retrasado, né, Ian? Já faz mais ou menos aí Não, um mês e foi, meio. foi em março. Foi mês passado. Foi mês passado? Ó, foi no início do Foi. mês passado, não foi? Aham. Aí em Fortaleza. E é um cara muito inteligente. Vocês viram aí o vídeo da história dele, né? Da trajetória, um vídeo muito bacana. E hoje a gente vai falar sobre de silicato, né? Basicamente sobre Emex estratificado. Mas primeiramente eu quero passar alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, essa live vai ficar salva, certo? A gente vai disponibilizar. Mas para você ter acesso a essa live salva, se eu deixar aqui, só vai ficar por 24 horas. Então, o que, é que a gente está fazendo? Desculpa. A gente está disponibilizando no site do circuito. O circuito de lives tem um site, onde lá a gente já tem a live do Marcos Celestrino e a do Diogo Folgueiras. Então, se você quiser acessar depois dessa live, por tempo indeterminado, ela vai ficar lá nesse site. Aí você vai no meu perfil aí que a gente vai disponibilizar o link, certo? Para você acessar. Se não tiver agora, porque se eu não me engano eu coloquei o do workshop, ó, a Mara A já está Mara de olho Kelly, é aí. isso Ó. aí, Mara, é isso mesmo. Aí eu vou disponibilizar para vocês, beleza, pessoal? E a segunda coisa eu vou falar mais no final da live, que é sobre o workshop que a gente vai fazer. Mas primeiramente, né, apresentar aí o Ian. Ian, conta brevemente, né, mais ou menos a história, como você entrou nessa parte da prótese, especificamente na parte do Emex. Conta aí para a galera Vamos aí. lá, a história é bonita, né? É só aproveitar a Mara. Mara, eu e a Daza, a gente fica disputando quem é que inventa, quem é que faz a arte mais bonita. Aí, como eu não manjo do desenho, a Daza tem hora que ela sai da prótese e vai fazer boca, vai fazer dente, vai desenhar dente aí. Fez aquele absurdo daquele desenho lá que ela fez no final de semana e quando eu olhei eu fiquei louco, né? Vamos lá, João Marcos. Cara, eu imaginei que você ia perguntar isso aí, e é uma coisa que eu gosto muito de contar, e tem 100% a ver com o IMEX Ceram, né, que é a cerâmica que eu uso. Pulando aqueles inícios lá do tempo da faculdade, então, eu sou graduado em odontologia, eu me formei em 2013, né, em julho de 2013. E aí, depois de um processo aí de se formar, não ter se encantado tanto, digamos assim, com a profissão de dentista, né? Quando eu comecei a trabalhar no serviço público de saúde, muito longe de Fortaleza, e eu não me agradei muito com aquela maneira de trabalhar, né? Eu não achava aquilo condizia com todo. Você imagina que você é um cara que você fez todos os cursos que você podia, investiu tudo Uhum. que você tinha nos melhores profissionais, viajou para longe. E aí, de repente, o que te sobra é trabalhar num laboratório de produção, fazendo cerâmica com duas massas. Era essa frustração que eu tinha como profissional, né? Naquele primeiro momento ali, naqueles primeiros 2 meses de profissão. Mas eu fui levando aquilo, achando que talvez fosse uma experiência, fosse um momento, uma coisa que ia passar, uma fase passageira e tal. E aí, cara, eu já um pouco, 3 meses depois de formado, um pouco cabisbaixo, né? Pensando, porra, o que é que vai ser de mim? Eu não tenho dinheiro para comprar, para poder montar uma clínica e tal. Como é que vai ser, né? E aí eu conheci, aliás, eu reencontrei, né, o Marcelo, né, que é meu Uhum. sócio hoje. E o Marcelo foi que deu esse estalo aí da prótese, né, laboratorial. Não foi nem da prótese como prótese, mas da prótese laboratorial especificamente. Uhum. E aí, adiantando aí a fita, eu conheci o primeiro laboratório, fiquei encantado com o ambiente das bancadas, fiquei encantado com as massinhas coloridas, né?
E Uhum. o pontapé inicial que eu queria dar em relação ao aprendizado seria através, através do encontro, né, com a Tininha Gomes e com o Reinaldo Nascimento, né, lá em Joinville. O primeiro curso que eu fiz na vida, nessa minha proposta de tentar ser técnico, foi com eles dois, né? Foram as duas pessoas que lapidaram o pouquíssimo, o ínfimo conhecimento que eu tinha na época, né? Eu costumo dizer que na época eu só Uhum. tinha muita vontade de aprender as coisas, né? Mas eu não tinha conhecimento de nada, não sabia de nada. Era um cara que era graduado em odontologia, mas, por exemplo, eu tinha estudado processos de fundição na faculdade, na metade da faculdade, materiais, revestimentos, gesso. Mas, cara, é incrível como você passa pelos livros, pelas aulas, e não, aquilo não ficou na cabeça. Era Uhum. muito complicado materializar a ideia de como era a cerâmica. A gente estuda sistemas cerâmicos na faculdade, mas é uma aula tão sacal, tão monótona. Enfim, quando eu vi o Reinaldo começando ali o curso deles, é um curso extensivo, então o cara vê de tudo um pouco, né? Vê todo o processo, desde do planejamento, a aquisição aí de Uhum. infraestruturas e posterior estratificação e tal. Quando eu comecei a assistir os processos das coisas que eu estudava na faculdade acontecendo, eu disse, cara, como isso é mágico, entendeu? E aí, Como é maior do que só o que os professores falavam, há né? muito, é incomparável. Um aluno, um acadêmico de odontologia, ele não tem a menor noção, ele não tem, eu falo isso, eu acredito que usar, a não ser um acadêmico que seja muito ligado a um professor específico, que abre as portas do consultório e mostra para ele como é que é essa realidade do dia a dia da gente. Em geral, o ensino odontológico, né, a graduação, ela tem uma porta fechada para o aluno da prótese, né? Eu não vou nem falar das outras Uhum. áreas porque eu não vou entrar nesse método, mas em relação à prótese, as portas são fechadas. Os acadêmicos eles não têm a menor noção do que acontece dentro do laboratório, né? Exato. Não tem a menor noção do que é que existe depois da moldagem, né? Então, assim, quando eu tive quando eu fiz o meu primeiro módulo, né, lá com o Reinaldo, foi só a parte de cera, com a tininha, então eu tinha uma noçãozinha de cera, o material não era uma coisa tão estranha. Quando eu fui fazer o primeiro módulo de cerâmica, cara, que a gente trabalhou com metal, né, no primeiro módulo, a gente fez aplicações com inline, né, eram 3 elementos com inline e 3 elementos com IPS design. Cara, o primeiro contato com cerâmica, com estratificação, foi um desastre, entendeu? Eu olhei para aquilo e disse, puta merda, cara, Uma pipoquinha. não, eu tenho até hoje, eu tenho os 3 dentes guardados, né? Então, assim, cara, é um troféu para mim olhar para o passado, né? Olhar para aquele primeiro contato com a massa cerâmica, com o pincel. Foi literalmente o primeiro contato. Era uma estratificação, era uma massa única, né? Era uma massa branca, né? Da design, para a gente treinar a morfologia e treinar lidar com o pincel. Cara, aquele primeiro contato foi dramático. Eu tive vontade de desistir. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. No curso, né? A minha direita tinha técnico, a minha esquerda tinha técnico, atrás de mim, na minha frente, tinha técnico. E os caras fazendo. E eu ali, dentista, olhando e, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, meu lugar não é aqui e tal. Mas respirei Começa a passar um fundo. filme na cabeça, né? Exatamente. Mas aí, enfim, aquilo passou, né? Saiu, eu fiz minha primeira estratificação. Quem olha hoje diz assim, não, mas ficou bom e tal. Enfim, né? Fica só aí fica de lembrança. Mas, cara, aí o segundo contato que eu tive com estratificação, depois desse primeiro módulo, já foi com o Imexeran, né? E aí Hum. foi o Reinaldo Nascimento que me apresentou o Imexeran, né? E Você eu já foi lembro, treinado na categoria de base da Mexeran, né? exatamente, foi a primeira cerâmica com a qual eu tive contato, né? E aí, naquele tempo, naquele primeiro momento, eu não sei, eu não sei se é a realidade de todo colega da gente que não tem contato com cerâmica ainda, por mais que seja de dentro do laboratório, mas não tem contato com cerâmica. Cara, eu via o Reinaldo aplicando, né, e explicando, olha, nós vamos usar isso, isso aqui, vamos misturar isso com isso. E eu ficava olhando para as letrinhas, né, para a nomenclatura da coisa, e eu ficava tentando, meu Márcio, 50% disso, 30% disso, eu daí. ficava tentando ver uma lógica, porque para mim as coisas sempre funcionam com lógica, né? E eu ficava tentando ver uma lógica naquilo. Eu disse, mas por quê? Por que O é 2 mais O é 1 no esmalte? Por que isso? Por que aquilo? Por que dessaturar? E naquele tempo o cara não tinha o mínimo na cabeça ainda. A ideia de saturação, valor. Olha, eu não entendia o que era valor alto, valor baixo. Eu ficava. Aquilo Era bugava a só minha preço. O cabeça. valor para você era só preço. Exatamente. Então, assim, eu bugava, eu ficava tentando entender aquilo. Então, assim, esses conceitos básicos,
tava tudo acontecendo ao mesmo tempo ali, né? Ao mesmo tempo que com o Reinaldo eu fui tendo contato com a cerâmica e tendo que aprender a lidar com o pincel, e tendo que aprender a lidar com a umidade, com a cerâmica seca, e tendo que aprender a lidar com os parâmetros de queima. Eu tinha medo de apertar o botão para abrir o forno, pra você ter ideia. Entendeu? Eu tinha medo. Quando às vezes no, curso, né? A turma fica toda ali ao redor do professor. E eu tava perto do forno, o pessoal dizia assim: dá start aí, que a gente já botou dentro. E eu ficava olhando start, cara. E se eu acabar com o trabalho de todo mundo? E o forno daí começa a subiar, né? E tu. Exatamente. Então, assim, era tudo muito estranho. E, assim, só o tempo, só o contato progressivo, a mente questionadora. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no laboratório de prótese fazendo cera, eu olhava os ceramistas trabalhando e eu ficava ali, só ali em cima do ombro dos caras, assim, prestando atenção e tentando formular na minha cabeça a lógica, a ideia, como é que funcionava, por que isso, por que aquilo. E tentava ler, sabe? Tentava olhar foto e tentar entender o dente, como é o dente. Naquele primeiro momento ali, há 6 anos atrás, eu não tinha noção de como era a anatomia dentinária, a relação do esmalte com a dentina, junção amelo-dentinária, sabe? Mamelos. Eu não tinha noção de nada disso, sabe? E assim, foi um conjunto de coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. O ato de observar, o ato de tentar entender, o ato de perguntar, encher o saco de todo mundo dentro do laboratório. Chegava para o ceramista aplicando Noritac, né? E aí, assim, como o sistema cerâmico é como se fosse um idioma, né? Uhum. E o idioma que eu estava aprendendo a começar a falar era IMEX Ceram, era IMEX Press, era o sistema IMEX. E aí, quando eu vi os meninos aplicando Noritac, eu ficava, cara, Noritac, IMEX, qual é a relação? O cara tá aplicando aqui... Nomenclatura diferente, começou a bugar mais ainda. Isso, aí o cara tava ali aplicando Aqua Blue no ângulo proximal e eu ficava, isso aí equivale ao OE1 lá do IMEX, o LT Blue, por que Aí eu ficava tentando traduzir a estratificação de outros sistemas baseado no IMEX, né? E aí, eu mal sabia do IMEX que dirá entender outras coisas, né? Uhum. E aqui eu já abro uma pauta, não era nem hora de falar isso, mas eu já vou falar isso. As pessoas às vezes perguntam sobre... Eu recebo direct, você deve receber directs desse tipo. O pessoal pergunta, qual sistema cerâmico você indica, né? E tal. Eu disse, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, você tem que experimentar as coisas, sentir as coisas por um período longo de tempo, né? O primeiro contato, segundo, terceiro, quarto, quinto contato não são garantia de que você entendeu se aquele sistema é bom ou não é. Você tem que usar a cerâmica, você tem que explorar a cerâmica, consumir a cerâmica, desafiar a cerâmica aos parâmetros extremos dela, aumentar 40 graus na temperatura final para ver o que é que vai acontecer, diminuir 40 graus, botar com vácuo, sem vácuo, botar o vácuo para entrar depois, sabe? Exato. Ter contato com os pigmentos do sistema cerâmico para poder entender o que é que acontece com ele. Aí sim você vai ter capacidade de julgar aquilo. Eu acho que para quem está começando, não é legal você tentar aprender inglês, alemão e chinês tudo de uma vez só, né? Um idioma de cada vez, né? Uma fluência de cada vez. Então, assim, eu acho que eu trabalho com IMEX até hoje, só com IMEX Ceram, é a única, tipo assim, para de silicato, para zircônia, é a única cerâmica que eu uso. Nunca, não tenho vergonha de falar isso, nunca experimentei outra cerâmica para cerâmica pura. Tenho curiosidade de experimentar, por exemplo, a cerâmica da GC, vou ter a oportunidade de experimentar a Creation em um curso, mas o IMEX é a tatuagem que eu uso no corpo, certo? É uma cerâmica que eu me dou e tenho me dado cada vez melhor com ela e existem ainda 1001 possibilidades a se explorar. Então, eu acredito que todos nós devemos, sim, não se prender a somente um material. A gente tem que conhecer mais de 1, 2, 3 materiais cerâmicos diferentes, tanto para você ter capacidade de opinar, julgar, correlacionar aquilo com que você já usa, como coringa, né? Um certo dia alguma coisa dá errado e você precisa se virar com outra coisa, né? Mas... E até a própria construção do conhecimento cerâmico, né? A própria construção da cerâmica de estratificação como material, né? Como material que constrói dentes, né? A gente ficar amarrado só em uma coisa faz a gente ter um pensamento muito engessado. Então, eu sou extremamente a favor da liberdade dentro do laboratório, né? Da liberdade em relação à técnica e tal. Então, assim, só para fechar o raciocínio lá do Reinaldo,
eu fui apresentado aquilo e foi o material que eu comecei a explorar. E cedo, acho que devido ao sentimento de curiosidade, né? E aqui você deve falar muito isso, cara. Você ser curioso dentro do laboratório é tudo para o seu desenvolvimento, tá? Por mais que você não tenha a oportunidade, você que é funcionário de laboratório, por mais que você não tenha a oportunidade de ficar gastando material do seu chefe, para exercitar, para treinar, cara, uma coisa que você não pode abandonar é a curiosidade, entendeu? A curiosidade de tentar entender, a curiosidade de tentar conhecer mais, buscar mais e perguntar, encher o saco de quem sabe mais do que você e tentar entender aquelas coisas, sabe? Eu acho que se não fosse a curiosidade, a insistência, eu tinha desistido muito cedo, tá? Tinha desistido nos primeiros 6 meses, eu tinha caído fora. Então, assim, o IMEX foi a cerâmica que eu comecei a explorar. E cedo, muito cedo, eu já tentava fazer dente de cerâmica, entendeu? Tentava fazer dente com queima única, fazer a estratificação todinha e fazer o dente queimar só de uma vez. Então, assim, eu tenho um bocado de centralzinho ali que eu já fazia no primeiro ano de ceramista, né? O ceramista que aplicava uma vez no mês na época, né? Porque não tinha caso. Quando eu comecei a trabalhar sozinho, né? Quando eu saí desse laboratório e eu podia dizer assim, agora eu vou poder aplicar cerâmica, enquanto eu fui funcionário de laboratório, nem injetar e maquiar eu podia fazer, né? Na época, tipo assim, por uma questão de conveniência, né? Naquele momento eu era o cara que encerava para injeção, passei 8 meses como funcionário de laboratório, queria ter a oportunidade de estratificar, mas essa oportunidade não apareceu. Então, quando eu montei, né, o primeiro projeto de laboratório, como eu comentei naquela outra live, dentro do banheiro da clínica do Marcelo, né, que a gente transformou o banheiro no laboratório, naquele momento foi quando eu comecei a aplicar os meus... Aí sim, naquela hora eu era livre com a minha cerâmica, né, com o meu material para... E se o coping for HO0? E se o coping for HO1? E se o coping for MO0? Qual é a diferença? Fiz um central para uma pessoa, porra, o valor ficou lá em cima, ficou muito claro. Onde foi que eu errei? Vou testar de outro jeito. Vou mandar para o dentista, naquele tempo tinha muito tempo, né? Vou estratificar 2 dentes do mesmo central, para o dentista provar os 2 e ver qual dos 2 ficou melhor e tal. Então, assim, foi onde eu tive a liberdade de me explorar, né? Foi como o Robson comentou, o Robson Richard comentou naquela foto lá, que, cara, são tantas massas cerâmicas em combinação com o material que você domina bastante, em combinação com o IMEX Press, cara, o sistema IMEX é algo que tem centenas e centenas e centenas e centenas de possibilidades. Então não existe regra, não existe padrão, não tem receita. O meu erro no começo do meu aprendizado, na época do Reinaldo, era muito isso. Eu tentava ver lógica em tudo, eu tentava ver uma receita, né? Eu acho que o estudante iniciante, né, da cerâmica, o cara que vai para o teu curso, ele quer muito uma receita. E ele quer usar aquilo para tudo. Ele está te vendo maquiar na partilha MT e ele pensa que MT serve para tudo. No dia que ele vê um substrato muito escuro e ele testa MT, mas, João Marcos, não funcionou. Eu disse, mas porque não é por aí. Você tem que lançar mão do recurso A, B, C, D, e aí aquilo buga a cabeça do iniciante, aquilo buga a cabeça do ceramista, né, e tal. Então, assim, eu buscava muita receita e demorou para eu aprender que, cara, em cerâmica não existe receita. Em textura não existe receita. O que existe, como você bate muito nessa tecla, é o desenvolvimento da percepção, o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento da compreensão de como é o dente natural. E o sistema cerâmico, ele é uma paleta de cores, né? Ele é uma paleta de cores. A gente pensa em termos de cor e luz, e aí você, com vários materiais cerâmicos que existem no mercado, aquele que você tiver mais afinidade, você tem que conhecer aquele material para saber o que é a coisa certa para ser usada na hora certa, lá dentro, na camada intermediária, no esmalte, etc, etc, etc. Falei pra caramba, mal respirei, vou deixar você falar agora. Não, é muito bacana, assim, é bom a gente ver esse tipo de entendimento. E lembrando de uma coisa que você comentou aí em relação a alguns técnicos que às vezes perguntam indicações de cerâmica, eu costumo comparar muito assim, não adianta você querer trocar de cerâmica se você não tiver uma boa técnica. Exato. Porque assim, se você não conseguir fazer um trabalho bom em nenhuma cerâmica, a culpa não é da cerâmica, a culpa é sua. Então, assim, a mesma coisa é que você compra um violão e não sabe tocar e quer comprar um mais caro ou quer comprar outra marca de violão.
achando que você vai conseguir tirar um som melhor. Você não vai, porque você não sabe os fundamentos. Então, você tem que entender o fundamento, o que você falou, testar. É uma coisa que quase ninguém faz. Calibração de forno, saber o ponto de translucidez. Muita gente não sabe testar o forno. Principalmente para Emax Ceran, vai ter gente que vai queimar Emax Ceran 740, vai ter gente que vai queimar 760, porque nem todo forno queima igual. Exato. Então, o fato de você desenvolver o seu raciocínio e o seu entendimento para testar o seu equipamento, para poder fazer essa calibração é o ideal. Agora, as pessoas elas têm que entender, e às vezes eu sinto até falta disso também, da gente até mesmo também entregar mais um pouco disso, eu falo mais para a estratificação, de tipo, qual é o momento ideal, qual a textura ideal para uma massa translúcida, ou criar um vídeo de como calibrar sua cerâmica, como calibrar seu forno, como criar as pastilhazinhas, a temperatura que vai no forno, entendeu? Isso é um ponto que eu não vejo nos cursos de estratificação. Eu vejo o pessoal passar a receitinha de estratificação, mas afinar o violão, que é calibrar o forno, pouca gente ensina. E é o ideal, porque senão você vai aprender aquela estratificação muito bonita, você vai chegar no seu forno e não vai ficar legal, porque o seu forno não tá na mesma calibração. É tanto que às vezes muitos professores vão dar curso fora, e às vezes, é porque o forno aqui não é bom, é porque o forno... Porque às vezes tem essa calibração, né, para você Exato. treinar de um lugar para outro. Mas bacana isso aí. Ian, quais foram as principais dificuldades quando você de fato começou a estratificar Emax no seu dia a dia, do seu laboratório? Você botou, pronto, agora eu estou livre, agora eu posso ser quem eu quero, eu posso começar a fazer meus casos, agora eu vou começar a estratificar. Como é que foi que você comprou essas massas? Quais foram as principais dificuldades? Eu vejo que você faz muito MO e HO estratificado. Como é que foi essa dificuldade no início? Você estratifica também em cima de LT ou é sempre de MO e HO? Vamos lá. Pegando o finalzinho do que você estava falando ali, tem a ver com a pergunta que você acabou de fazer, você falou de afinar a corda, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba aprendendo, não sei, eu não diria do pior jeito, né? Eu acho que é aprender errando, se ferrando mesmo, literalmente, acho que é o melhor jeito de consolidar conhecimento, às vezes, né? De fato, demorou bastante para começar a perceber que ainda naquele raciocínio de eu tinha receita pronta, eu gostava da receita pronta, antigamente, né, na época que eu adquiri o EP3010, né, o forno vem com toda a programação da Evoclar, né, a programação standard, né, de fábrica, e na época a minha programação, o meu Emax queimava 750 graus, certo? E naquele primeiro momento eu não tinha a menor noção de que a cerâmica saía muito vitrificada, né, saía muito glazeada da queima. Eu queimava uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes o mesmo dente, e eu não tinha noção de que, cara, mexe no parâmetro para menos, queima 740, tá muito vítreo, queima 730, vem queimando, voltando, eu não tinha noção de nada disso, né? Então, assim, calibração de forno, sabia a receita, mas não entendia qual era a finalidade de calibrar, né, etc. Você vê a importância que tem o fator calibração. Eu tive um problema no meu forno de injeção no final do ano passado. Vocês chegaram até a ver nos meus stories o forno todo aberto, as peças tudo em cima da mesa e tal. Depois que aquilo foi consertado, que o termopato foi trocado e tal, que o forno voltou para o lugar, eu lembro que eu fui testar o forno funcionando, eu fui dar glaze num refratário. Era um teste, né? Era um dentinho que eu tinha. Cara, ficou muito meltado, ficou extremamente meltado, né? E eu pensei assim, eu acho que eu vou calibrar o forno. Quando eu calibrei, escutem essa que eu estou falando para vocês. Quando eu calibrei o forno, a Evoclar tem, né, um dispositivo de calibração dos fornos dela. Quando eu fiz a calibração do EP3010, cara, eu nunca tinha visto aquilo. Eu sempre fazia a calibração e via 3 graus de diferença, estava errado 3 graus acima ou 3 graus abaixo, etc. Eu estava com 30 graus de diferença, entendeu? O meu forno estava com 30 graus de diferença. Depois que mexeu, né, alterou o termopar, deixou o forno maluco, né, desconfigurou tudo. Então, eu estava com 30 graus de diferença. Aí você imagina um laboratório, sabe, no giro e tal, você tá às vezes com essas diferenças. Cara, uma vez
Eu fui dar Que o curso no cara nem local. entende, né, do que é. Exatamente, eu fui dar curso no local uma vez e o único forno que tinha disponível era um EP310, né, o pequenininho, e ele estava lá. Na hora que vai começar, né, aquele programa de varredura, né, quando você liga o forno, tinha um xizinho vermelho lá, calibração. E o profissional que tem aquilo, ele acha que aquilo é bobagem. Tipo assim, enquanto, sabe, quando você compra um carro muito caro e você não Uhum. consegue manter, então assim, enquanto ele está andando, está servindo, enquanto o forno está queimando, o cara pensa que está tudo bem. Mas está descalibrado, entendeu? Então não funciona assim. Não dá para funcionar assim, tá? Para eu não perder o gancho aqui do que você falou, as minhas primeiras dificuldades. Cara, de cara, as primeiras coisas que eu enfrentei, e eu acho que é um problema de muita gente, é valor. Eu tinha muita dificuldade com o lance do valor, mas no começo eu era um cara que eu errava o valor mais do que para menos, né? As pessoas falam muito do IMEX acinzentando. Eu como ceramista mirim, ali no meio dos técnicos dos Aham. cursos, eu escutava o pessoal falando, não sei o que, o IMEX acinzenta, o IMEX acinzenta, o IMEX... Eu não tinha noção, não tinha olho treinado, não tinha comparação, né? Eu não era um cara com experiência para ver Uhum. cerâmica A, cerâmica B e o IMEX, que olhar realmente as mesmas massas cerâmicas, nas mesmas condições, na mesma boca, o IMEX é o dente que fica com baixo valor. Eu não tinha olho para isso, né? Mas nos casos que apareciam para mim, quando eu tinha que mascarar substrato desfavorável, e eu de cara ali já sabia que eu não ia fazer, eu não ia cobrir ali uma faceta com 0,5 de espessura, um substrato A3,5, o paciente queria ficar com dente BL2, eu sabia quando ia usar uma pastilha HT, entendeu? Só que às vezes, quando eu tinha situações mais limites, né, núcleo metálico, eu toda vida, quando eu sabia que eu tinha que usar, eu pensava, não, vou cobrir o núcleo metálico, vou usar HO0. Uhum. Só que quando eu usava aquele HO0, beleza, eu cobria o substrato. E aí o dente ia para a boca, ele parecia um pedaço de louça na boca do paciente, né? Branco, denso, opaco, sem passar luz nenhuma e tal. Então, esses foram os meus primeiros maiores problemas com o IMEX. Eu tinha muita dificuldade, e aqui vai para o pessoal que está começando, eu tinha muita dificuldade de lidar com a umidade, entendeu? A cerâmica secava muito, secava muito. Eu hoje, pelas coisas que eu já experimentei, eu acredito piamente que, minha opinião, né? Apesar de não andar usando por pura comodidade, né? Uhum. Eu tinha um godê úmido que eu tinha mandado fazer, sumiu, mas eu sou Sumiu. sumiu. E hoje eu aplico em cima de placa de vidro e tal, misturando os líquidos de mistura do IMEX, mas eu sou super a favor do godê úmido, tá? Desde quando eu tive contato com o Nondas pela primeira vez, quando eu fiz curso com o Nondas lá no Batistella, que ele passou aquela compreensão da importância do godê úmido, né, para o controle de umidade, para minimizar a quantidade de bolhas, né, na tua mistura e, consequentemente, fazer com que tua cerâmica contraia menos, né, evitar a adição de bolhas com essa história de ficar espatulando, né, líquido. Eu sei que grandes profissionais da odontologia laboratorial aplicam cerâmica misturando massas com espátula e botando ali o papelzinho úmido, né, e tal. Não criticando a técnica de ninguém. Hoje eu estou aplicando assim, mas eu sou super a favor do godê úmido, tá? Eu acho que é a melhor opção para estratificação, é o godê umidificado, com a cerâmica recebendo água ali por baixo, por osmose, sabe? A água entrando, penetrando na massa cerâmica, sem você ter que ficar adicionando e misturando, tá? Então, assim, eu tinha muita dificuldade com o controle de umidade, a questão da cerâmica secando. Não me imaginava de forma alguma no começo. Você queria me matar, me desse uma fonte com 3 elementos para estratificar. Eu não tinha a menor Vixe. condição, eu não tinha a menor condição no começo de fazer aquilo ficar hidratado. Secava tudo, era dramático. E aí você botava para queimar, quando saía eu olhava e tinha uma bolha lá dentro. Ficava possesso, cara. Porque eu pensava, poxa, eu estou tomando tanto cuidado, né? Só que assim, um certo dia de tanto fazer, você percebe que você não está errando mais. É o tempo, entendeu? É a prática. Eu acredito piamente que quando você identifica o erro e sabe que, poxa, eu tenho que evitar a cerâmica tá seca, eu tenho que evitar de ficar molhando ela de novo. Secou, molha de novo. Eu tenho que evitar de fazer isso. Eu tenho que procurar não espatular tanto para não incorporar a bolha do jeito que a gente faz com gesso, quando espatula muito gesso e tal.
quando eu entendi o que é que eu tinha que fazer, mas ainda não estava na hora, entendeu? Não estava na hora. Então, com o tempo, aquilo foi melhorando. Um certo dia eu percebi que eu estava controlando a umidade bem, não estava mais aparecendo aquelas bolhas dentro, não estava... o lance do controle de valor, voltando para aquela outra dificuldade. Eu acho que é uma das coisas que você vai conviver com isso. Fala, grande Diogo, tudo bem, cara? E aí, Prazer, mestre? top. Diogo aí, Prazer, é top. moral, hein? Dando moral aqui pra gente. Eu acho que a questão do controle de valor, ela é uma coisa que você entende, você compreende, você descobre como controlar, mas nunca é tarde para errar de novo, né? Eu passei a minimizar isso através de estudo, através de conversas, sabe? Uma pessoa que me ajudou bastante, que me inspira muito na questão de balancear esse problema que o IMEX tem na questão do acinzentamento, da baixa do valor nas estratificações. É o holandês, o Edris Rasta, né? Você deve seguir o Edris. E Sim, assim, sim. desde a minha primeira... O Edris foi a primeira pessoa que eu vi, né? Você vê o Edris, ele trabalha magicamente com estruturas MO0 em espaços muito finos, né? Em laminados muito, muito pequenos, com 0,5 de espessura, através de uma técnica que, tipo assim, eu só conheço ela em partes, conversando com ele, já troquei muito direct com ele, perguntando coisa, tirando dúvida. É um cara que ele ensina de uma forma que eu acho muito legal. Nunca fiz um curso com ele, mas ele é aquele cara que é assim, ele nem te nega a resposta, como muito cara foda, que a gente sabe que nega a resposta, vê o teu direct e não te responde. Tu faz uma pergunta para muito cara famoso, eles não estão nem aí, né? Acho que muita gente que está aqui Já passei muito por isso. todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está nessa live já mandou um direct para um cara famoso Que só visualizou e ficou na merda. Eu tenho certeza, entendeu? Quem aqui falar para mim que nunca passou por isso, entendeu? Sem citar nome de ninguém, mas o Edris, do outro lado do mundo, em inglês, é um cara que toda vida ele é solícito, sempre ele é solícito. E desde o começo o pai perguntava, mas como é que você faz isso? E assim, e como é que começa? Você vai controlar o valor e no MO0 você faz um wash com Deep Dentina. E por que Deep Dentina BL1 com Deep Dentina BL4? Por que essas misturas? e assim, fazer perguntas inteligentes, né? Porque às vezes tem gente que chega querendo a receitinha pronta, né? Exatamente. E outra, ele nunca me respondeu assim, ó. Ele nunca me deu a resposta pronta. Ele sempre falava, você está no caminho certo. Eu chegava dizendo o que eu tinha tentado fazer. Presta atenção nessa aqui, ó. Eu às vezes não respondo, estou rindo, mas com respeito. Não, Diogo, mas assim, que fique claro que eu também Diogo é gente boa, Diogo já me respondeu. Eu também já não respondi, mas é aquela coisa de não dá para responder agora, mais tarde eu respondo e aí você acaba esquecendo. Mas que fique claro, a gente sabe que tem cara que não responde porque não quer. Tem gente que não responde porque acha que está dando a dica de ouro e o cara vai montar um curso e vai roubar teus clientes, vai roubar teus alunos. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então, assim, o Edris, você dá olha, a Daza dizendo, perturbei muito o Diogo, mas ele responde. Pois é, isso eu acho legal, entendeu? Cara, você não responder porque você esqueceu ou porque não deu tempo, acontece. João Marcos já deve ter feito isso, eu já fiz muito isso e tal. O João Marcos não me respondeu. Palhaços, são palhaços. Conversa, cara. Mas, assim, eu procuro responder todo mundo porque eu tenho uma aversão àquele negocinho de mensagem não lida, cara. Exato. Eu fico estressado com aquilo. A gente sabe que também, agora vamos ser justos, né, Diogo? Tem gente também que faz umas perguntas foda, de chata, né? Tem gente que quer que você segure na mão pelo Instagram. Isso não existe. Não dá, entendeu? Tem gente que pergunta umas coisas, cara, que você fica... Eu vou brincar. E quando o árabe manda pra ti a pergunta em árabe, nem em inglês ele manda a pergunta em árabe e pede uma opinião. Cara, eu não vou responder. O cara não perde nem o tempo de botar no Google Tradutor para mandar a pergunta em português, aí quer que a gente perca esse tempo, né? Exato, entendeu? Tipo assim, então assim, voltando pro Ed, só para finalizar essa parte de aprender algumas coisas com ele.
Eu não chegava só fazendo perguntas, eu olhava as fotos, cansei de dar print em vídeo de curso do Edris, onde na hora que mostra ele em cima da mesa, eu ia lá no celular, printava, dava um zoom no mapa da estratificação e eu ia ficar pensando, disse, cara, ele usou tal coisa em tal lugar. Ah, eu acho que é por isso. Aí eu ia lá, testava. Tinha mais De noite tu tá dormindo, ei, de noite tu tá dormindo aí. Caralho, qual foi aquela cor que ele usou? Puta que pariu é essa? Exato. Acordava do nada. Então, assim, aí eu testava e chegava, ó, querido Edris, eu fiz assim e tal, me baseei naquilo seu. É isso aqui que você queria alcançar? Aí ele, parabéns, você está indo no caminho certo e tal. Então, assim, ele sabia estimular o aprendiz, digamos assim, a buscar conhecimento, entendeu? Então, assim, Exatamente. foi com o Edris que eu comecei a... quem está perguntando aí, pessoal, olha, você vai procurar Edris, E-D-R-I-S, Edris Rasta, R-A-S-T-A, Edris Rasta. Você pode procurar no Instagram do João Marcos, do meu, a gente segue ele. Vocês vão Racha de lá. rastapé, aí vocês vão lembrar. Exatamente. Aí, assim, eu comecei a explorar o MO0 ali, com ele, naquele momento. Hoje a gente... Antes você ainda não tinha acordado para isso. Não, Antes de forma você... alguma. Ó, pra você ter noção, eu não uso zircônia para cobrir substrato escuro. MO0 tu cobre núcleo metálico? Como é? Se eu cubro? Cubro sim. Cubro. Cubro, tem um caso aí, muito caso já resolvido assim, entendeu? Todo tipo de substrato escuro, cara, eu nunca, em 6 anos. É o Ian que tá falando, assumindo a responsabilidade do que ele tá dizendo. As fotos estão aí para falar, né? Eu nunca usei um coping de zircônia para cobrir um núcleo metálico. Primeiro, quando eu era iniciante, eu tentava fazer a logística ficar mais fácil, então eu não terceirizava um copy, eu preferia injetar na época HO0, só que eu tinha muita dificuldade de lidar com aquilo. Tipo assim, ficava muito branco, né? Ele é muito denso, o MO0 é muito giz, aquele giz sem vida, né? E aí o tempo foi passando, quando as oportunidades começaram a aumentar, foi quando eu conheci o trabalho do Edris e aí eu comecei a explorar aquilo. E aí de tanto olhar, eu comecei a entender que ele aumenta, ele blinda o substrato escuro com o valor alto lá dentro, né? Desde a estrutura, desde o wash, com massas cerâmicas de alta opacidade, de alta fluorescência, de alta reflexão de luz, como, por exemplo, o Edris trabalha muito com misturas lá no wash de deep dentina com mamelon light. Você tem alta fluorescência e alta reflexão de luz, que em combinação com a estrutura MO0, que tem alta fluorescência e alta reflexão de luz, você começa a blindar o substrato escuro lá dentro. E aí pronto, agora você está com outro problema, você está com um coping de altíssimo valor. Agora você vai ter que vir trabalhando ele de dentro para fora para equilibrar aquele valor. E aí entra um princípio que o Edris aplica que o Pablo, eu não sei se o Pablo faz isso em cursos ao vivo, eu acho que faz. Eu conheci essa metodologia com o curso, na época que ele lançou o curso online, eu comprei o curso de protocolo cerâmico dele há 3 anos atrás, eu acho. E aí eu vi o Pablo fazer aquela mistura da dentina. Já comentei isso com você por direto. Fazer aquela mistura da dentina com o material com o opalescente 1, né? Que dá, como o Edris mesmo fala, o OE1, o Opal Effect 1, faz aquele efeito camaleão, né? Então você tem lá o coping com alto valor. O Edris já começa a fazer uma caracterização desse coping lá dentro. Ou, por exemplo, com pigmentos Ivocolo, você começa a trabalhar cervical, né? Teu dente, a cor final do teu dente é A1, vai trabalhar lá com Ivocolo para dar a corzinha A1 na cervical, fazer alguma caracterização na incisal. Então, a primeira coisa que você faz, a primeira etapa para o pessoal entender aí é maquiagem do copy. No caso, você já começa a baixar o valor do copy antes de começar a estratificação. Exatamente. Só que, por exemplo, antes de aprender, de conhecer o Edris, eu tentava caracterizar o copy. Caracterização de copy é algo super comum, né? A gente sabe que é normal caracterizar um copy, seja na metalocerâmica, né? Com os opacos, ou seja no de silicato, na zircônia.
Só que o que acontecia muito? Eu caracterizava o coping direto no de silicato. Eu pintava o coping de silicato. E eu não gostava muito do resultado. O de silicato ali, ele tá poroso ainda. A tinta impregnava, né? E eu não tinha ainda. Tipo assim, eu vou... Ah, manchado, né? Exatamente. É diferente da zircônia, que é lisa. Lisa, lisa, lisa. Ela vem lisa para você. Ela sai da fresagem lisa, né? E aí, com o Edris, eu percebi que você faz ele caracteriza esse coping com um wash cerâmico, né? Aumenta a temperatura, né? Por exemplo, o IMEX Ceram hoje aí, nós vamos estar queimando ele a 730, a gente faz esse wash aí com 750 graus, para derreter mesmo a cerâmica em cima do coping. Saiu essa cerâmica, a gente faz essa caracterização, aí você começa a tentar puxar para a cor, cromatizar a cervical, né? Essa dip dentina, Ian, por exemplo, para a gente começar a desenhar a estrutura. Se você vai fazer um dente A1, essa dip dentina, tu usava já A1 ou tu usava um tom mais escuro? Usava um, entendeu? Normalmente, por Já exemplo, dá cor, já, né? você deu o exemplo aí do dente A1, independente do que tinha lá dentro, né? Se era um núcleo metálico, um substrato A3,5, uma mancha, etc., um substrato muito marrom, eu fazia muito justamente a mistura da Deep Dentina A1 com uma Melon Light, certo? Ou fazia uma pequena... Se eu queria um pouco mais de croma, né? Misturava Deep Dentina 1 com uma porção menor, né? Não era meio a meio, com uma quantidade menor. Uma proporção 70-30, né? 75-25. Misturava com uma Melon Yellow Orange, né? Para dar um pouquinho mais de croma no coping lá dentro, certo? E aí eu consegui aí bloquear ainda mais aquele substrato desfavorável para criar um coping mais reflexivo. Fazia a minha caracterização, cromatizava a cervical ou não, depende do tipo de resultado final que o paciente vai querer. E aí, a minha próxima etapa é justamente buscar a questão do efeito camaleão, misturando ali naquele coping branco, a mesma coisa que o Pablo faz no protocolo cerâmico de zircônia, no curso, né? Como de novo, estou repetindo aqui, não sei se ele faz isso em 100% dos casos, mas no curso, que foi onde eu vi ele fazendo isso, ele fazia justamente essa caracterização da zircônia, da estrutura de zircônia. Ele usava um invocolo, acho que era enfim, qualquer pigmento invocolo para cromatizar nas regiões cervicais, interproximais, oclusais. Ele misturava o líquido de zirliner com o invocolo, fazia a queima desse zirliner, que já funcionava como wash, certo? E aí ele fazia a primeira queima de dentina. Essa dentina não era dentina pura, tá? Ele fazia essa mistura com material opalescente 1 para fazer o opalescente 1, com esse tal desse efeito camaleão, começar a puxar aquele croma lá de dentro da zircônia que a gente caracterizou na queima de zirliner. O mesmo princípio serve para o de silicato, só muda o material de estrutura. Mas do ponto de vista cor, é o mesmo raciocínio. Sim. E aí a estratificação segue. Muitas vezes, por exemplo, no caso do Pablo, e eu trouxe isso para o de silicato, para o meu de silicato, quando a gente faz essa queima, às vezes fazendo misturas de dentina com E1, quase na proporção de meio a meio, às vezes 60% dentina, 40% Opal Effect 1, você consegue ver a marca na incisal, né? Mas é aí que entra o trabalho na queima de efeitos de você trabalhar os mamelos com o quê? Com massas de reflexão, deep dentina, mamelões, certo? Você fazer aquele trabalho nos mamelos para, criando um mamelo com massa de alta reflexão, você vai cobrir aquela linha de transição entre a estrutura e a incisal. Tá? Você tem daqui para cima é coping, daqui para baixo é o que sobrou dos meus mamelos de dentina. Só que eles estão muito translúcidos, porque foi misturado. Fica a divisão da estrutura. Você forte, vê a né? divisão. E aí como é que você vai quebrar aquele efeito feio da divisão? Na próxima queima, na queima de efeitos, botando os mamelos assim. Os mamelos com alta reflexão de luz, eles vão cobrir aquela linha de transição. Certo? Interessante isso aí. Se duvidar, se você procurar, eu acho que se você pegar o livro do Pablo Caetano, né, onde ele faz ali um exemplo com estratificação no metal cerâmico, eu acho que até ali, na primeira queima, você vê um pouco da estrutura. Só que na queima de efeitos, ele vai corrigir isso, entendeu? Só que isso é só uma opção. De repente, aí você vai fazer essa correção na queima de efeitos, ou com cerâmica com água normal, ou então, se você quiser usar a técnica do Visual Eyes,
para ter controle do que você está vendo e posicionar os efeitos, né? E Enfim, tem até aquela técnica também que o Murilo usa, né? Que o Boca Bela também usa, que faz aquela moldura todinha de translúcido, né? exatamente, Deixa exatamente. e vem desenhando os mamelos numa queima para frente, né? Você usa também? Altamente previsível, uso bastante aquilo ali. Tem muita gente que usa aquilo com protocolo cerâmico. Eu vi uma foto daquele cara, acho que é o Alan Domingues, né? É. Pronto, eu vi uma foto dele, cara, que ele fez aquilo com. Eu nunca tinha imaginado fazer aquilo com protocolo. Testei fazer aquilo com protocolo porque vi o Alan fazendo. E é lógico, cerâmica é cerâmica, não interessa a estrutura, né? E funciona Uhum. demais, é extremamente previsível, super recomendo. Hoje em dia, o Pablo, eu tenho até aqui em cima, o Pablo hoje ele comercializa isso aqui, tá? Se você entrar lá no perfil do Pablo, eu acho que no mercado, eu comprei pelo Mercado Livre, tá? O Pablo coloca o rótulo, é o mesmo princípio do Visual Eye, só que mais barato, né? Eu comprei 3, comprei numa promoçãozinha lá, veio 3, funciona do mesmo jeito. A única dica que eu dou, Sérgio Barreto bateu em cima dessa tecla com o Júnior Lima semana passada numa live, e aí que eu deixo de novo o toque. Se você vai utilizar Visual Eyes ou vai utilizar esse líquido 3D Optical do Pablo Caetano, se você vai usar isso aqui, o pincel, você não vai levar o pincel para a água. Você vai misturar a cerâmica com o líquido Visual Eyes ou 3D Optical do Pablo. Massa aí, ó, o Sérgio comentou que a técnica é do Michel Magni, né? Do irmão do Pascal. Eu acho que o Michel é irmão do Pascal, né? E assim, é uma técnica extremamente previsível, como você falou. A gente teve. O primeiro contato que eu tive com isso em livro foi através do Fólio, né? Do Murilo. Uhum. Apesar de saber que no curso presencial o Murilo ensinava isso, o Bocabella ensinava isso lá no Instituto. Então, assim, não mistura aquilo com água, tá? Vai dar. Se você esquecer, como eu já esqueci. Você faz a mistura da cerâmica com o líquido. Deixa sempre, você mistura a cerâmica e derrama sempre um pouquinho de líquido ali no cantinho para você ficar molhando o pincel e limpando o pincel. O Sérgio aí de novo comentando que quem formou o líquido é o... Cara, e eu inclusive, Sérgio, vou até abrir uma aspa aqui, até me passaram uma vez qual era o princípio ativo, né? Qual era a substância química para poder até mandar manipular em farmácia. Falaram para mim que é um álcool. O Sérgio pode até comentar aqui nos comentários. Falaram que é um álcool. Eu achei estranho falar que aquilo é um tipo de álcool, porque ele não é solúvel em água, né? Ele é oleoso. O próprio Visual Eyes é um líquido muito oleoso. Se você esquecer no godê, não limpa mais. É estranho. É um álcool, Sérgio? Afinal de contas, é um álcool ou é um tipo de óleo? Você Uhum. deixa a resposta aí pra gente? Oh, deixa aí a fórmula para nós aí. Segredo, né, cara? Segredo de Estado, né? Ô, Sérgio, eu tenho que dizer pra gente aí esse segredo aí. Então, assim, pessoal, eu já esqueci, molhei. A gente tem mania de limpar o pincel com água, né? Fato. Já molhei o pincel com água. Cara, você mistura a água com líquido, fica leitoso, fica feio, entendeu? Então, assim, se for usar pigmentos para evidenciar a cor da cerâmica, como o Visual Eyes ou 3D Optical lá que o Pablo usa, não limpa o pincel com água. Tem que limpar o pincel com o próprio líquido, tá certo? Então, assim, voltando lá para a história do controle de valor, João Marques. E aí, assim, cara, eu comecei, não é uma técnica minha, não foi eu que inventei, eu passei a observar a metodologia de pessoas que eu via que davam solução para aquilo e comecei a trazer aquilo para o meu trabalho, para as coroas. Eu tenho soluções desse tipo com facetas, sabe? Ó, o Robson aí tá falando, ó, o pincel Nera não pode chegar nem perto. Pois é. É, Pincel sintético, então pelo sintético não exatamente. Eu pode. não gosto, nem para estratificação convencional. Já usei, já gastei fortuna com aquele tipo de pincel e pincel de grife, né, que a gente diz. E Mas eu aí acho que ele quer dizer em relação ao ao Visual a Eyes, cerda, não? né? Em relação à cerda, exatamente, em relação à cerda. Eu uso, cara, um pincelzinho simples. Deixa eu pegar aqui. O mesmo pincel que eu uso para maquiagem, ó. Aquela velha lambida no pincel para poder afinar. Pincelzinho da Renfert, ó. Eu uso isso aqui, ó. Você deve conhecer demais isso aqui, ó. Pincelzinho de maquiagem. Até porque a gente usa ele para aplicar efeitos. Então, pronto, exatamente. Esse pincel aí que eu uso. É o mais pica, o mais barato e o mais top que tem. Exatamente. Eu uso para dar glaze, uso para aplicar o Visual Eyes, entendeu? Linhas cerâmicos, para quem não conhece, é a linha cerâmicos da Renfer. Exatamente. Então, assim, eu comecei a aplicar isso. Eu comecei a usar, por exemplo, caso de faceta, por exemplo, o dentista solicita laminado de canino a canino. Se eu tiver 2 dentes ali Lógico, isso tudo depende de espaço, que fique bem claro. A gente precisa ter espaço para trabalhar isso, né?
E eu ainda não tenho, vou brincar, ainda não sou um Edris que consegue fazer um laminado de 0,3 milímetros de espessura entre de silicato e estratificação. Não sei como é que ele faz aquilo, mas o fato é que, como o João Marcos mesmo fala muito, o que importa é resultado. Se tem resultado, está validado, né? O fato é que ele consegue resultado, as fotos estão aí para provar, ele consegue soluções para aquilo. Eu hoje, se eu tiver espaço, o dentista me manda aí 6 laminados, mas eu tenho 2 escuros. Quando eu digo escuros, aí escuros, e eu parto muito para a metodologia do MO0 e aí eu acabo fazendo casca de MO0 em todo mundo para poder equalizar e faço essa questão do controle de valor, entendeu? Faço essa mistura com a Power Effect 1, etc. Tá? Num caso desse, hoje em dia, né, peraí, deixa eu só. Por exemplo, pessoal, a gente tem 4 minutos, porque senão vai cortar teu raciocínio mesmo no final da live. Vamos fazer Joia. o seguinte. Pessoal, tem 4 minutos para a gente terminar essa live aqui. A gente está com 131 pessoas, 133 agora. Essa live vai ficar salva. E Ian, se você tiver disponibilidade, a gente vai para outra live e a gente faz essa continuação, beleza? Como a gente O que, diz que no você Ceará, acha? como a gente fala no Ceará, pode arrochar. Pode achar. Pessoal, vocês querem que a gente faça essa continuação da live? Se vocês quiserem, vocês botam o legalzinho aí e a gente faz a continuação. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta para o Ian, que é justamente baseado nisso que ele está falando, né? Que ele faz essas laminazinhas para equalizar. E aí eu vou perguntar a ele hoje em dia se hoje ele está preferindo fazer refratário ou MX estratificado, porque ele faz muito bem as duas técnicas, mas como é uma resposta que a gente precisa de ter um entendimento muito bom, se a gente cortar o raciocínio, a gente entra em outra live e a gente faz essa continuação, beleza? Só para lembrar mais uma vez, tanto essa live quanto a segunda etapa vai ficar disponível no site. Quem já está cadastrado não precisa mais, vai receber o e-mail avisando, beleza? Então eu vou fechar aqui, Ian, e aí eu abro a outra e você me faz o convite lá para participar, beleza? Show, beleza. E aí, Ian, desculpa aí cortar teu raciocínio aí, mas foi só para a gente poder agora ter tempo livre aí. Agora eu tô mais calmo, né, Bruno? Perfeito, E aí, vamos lá agora. Tu lembra de onde tu parou? Lembro. Então, assim, vou já partir para a pergunta que você falou. Não, né? tranquilo, fica à vontade. Fica aqui. Eu não tenho o que fazer mesmo, tô parado aqui. Em relação à questão do controle de valor, é aquilo, entendeu? Assim, os resultados que eu tenho conseguido alcançar com sucesso, eles partem desse mesmo princípio que eu acredito que é o princípio lá do Edris. Ele parte com alto valor, moral da história, né? Parte com alto valor lá de dentro e vem controlando esse valor até a conclusão do caso, né? Você vê, tanto é que, por exemplo, a gente sempre evita de misturar tanta massa, até para não deixar aquilo tão complexo, né? Eu vi até o Leonardo Bocabella postou um dia desse uma foto bem legal, né? Ele mostrou uma foto dos refratários, onde ele comentava, pessoal, consegui tudo isso com 4 massas e tal, e eu sou super a favor daquilo que ele falou. Precisa ser aplicável, precisa ter reprodutibilidade, né? Você tem que ter condições de ensinar aquilo para alguém. Se aquilo só é solucionado com 20 massas que só o guru do outro planeta sabe fazer, não dá para ensinar, entendeu? Exato. Não dá para você... E desestimulava muita gente quando a gente começou, Exato, né? A gente ia ver o exatamente. curso de um cara e via, caramba, onde é que eu vou pôr tanta massa? Exatamente, entendeu? Então, assim, eu vejo às vezes os stories do Edris, onde ele tá lá um monte de coisa, cara, eu fico olhando assim, meu Deus do céu, pra que tanta massa? O que é que esse cara vai fazer? E, assim, a gente tem... E no final, só quem vê é a gente, né? O paciente não vê Exatamente. nada. Lógico, eu não estou julgando a técnica dele, né? Mas o fato é que existe um princípio, né? Ali ele tem uma razão para ele misturar aquele monte de coisa, né? Enfim, então assim, eu tento reproduzir aquilo dentro do que eu entendo que é correto. Como eu falei, você precisa ter um conhecimento das massas cerâmicas, explorar o seu sistema para tentar aplicar a coisa certa no lugar certo. Eu estava comentando das misturas. Às vezes ele mistura um monte de coisa, tá? E é sempre muito complicado quando você fica... Cara, é como eu te falei, a gente sempre fica pensando, tem que ser tão complicado assim, né? Eu vou trabalhar aqui uma dentina na camada intermediária, eu vou misturar dentina A1 com Power Effect 2, com dentina BL2, só para fazer ali a dentina do meio, porque a dentina incisal é outra massa, é muito complicado, entendeu? Acho que não precisa ser desse jeito. Respondendo o que você falou, os refratários,
são eu sempre tento colocar aquilo como produto, né, para o dentista. Primeiro porque eu entendo, na minha maneira de ver, né, Sérgio vai concordar comigo aí, que é o resultado mais lindo que eu posso dar, né, é aquela estratificação com o refratário, né, na minha maneira de ver, né, sendo muito humilde no meu comentário. Tá um pouco escuro aqui, deixa eu mexer aqui na luz. Ô, Tainara, vê um cafezinho, por favor. Massinha, ó, Ernesto aí. Massinha. Deixa eu só abaixar essa luz aqui, ver se melhora para mim. Vamos lá. É o melhor resultado estético que eu posso dar. E quando eu falo estético, eu estou falando que com a estratificação, eu vou conseguir a melhor reprodução óptica do ponto de vista... Se o ceramista, né, como diria aí o Batistella, viu o Batistella comentando isso uma vez, o ceramista é um ilusionista. Se ele é um ilusionista, eu acho que o momento onde ele vai... Eu acho que a maior ilusão que ele passa é na maquiagem, né? Porque é onde você vai realmente, através da pintura, trabalhar com... criar uma situação de profundidade com pintura, criar uma situação de opalescência com pintura, criar uma saturação com pintura. Você, o tempo todo, você está criando em 100% uma ilusão, né? Fato, a pintura, a maquiagem, ela em 100% ela cria, ela tenta, você tenta... Uma ilusão de ótica. Exatamente. E aí eu vou brincar, onde você tem que ser, sendo bem justo, eu acho que às vezes você tem um desafio, é mais desafiador, se é que é possível, você reproduzir um central unitário complexo com maquiagem do que com estratificação. Por que eu estou falando isso? Porque ao passo que você tem controle maior das etapas de queima, posicionando as coisas e você está enxergando o que a maquiagem está lhe dando, ao mesmo tempo a ilusão ela é tão complexa que a maquiagem talvez não consiga dar no central unitário, né? Você já conseguiu fazer algumas proezas com o central unitário, mas você sabe bem do que eu estou dizendo, né? Que às vezes você só vai conseguir solucionar aquilo com estratificação, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Do ponto de vista óptico, é o resultado mais próximo da naturalidade que eu vou alcançar. Desde que eu aprendi com o Pascal Magni, no próprio livro do Pascal, né, onde ele fala de restaurações adesivas na região anterior, quando ele comenta que a cerâmica feldspática ela é o material odontológico que mais perto vai conseguir trazer à tona a realidade natural do esmalte natural, do ponto de vista biomecânico. Desde quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu me apropriei daquela ideia e disse, cara, realmente, o refratário ele não é uma vaidade. Ele não pode ser visto só como uma vaidade. Eu estou falando do refratário, não estou falando do universo estratificado, né? Eu estou falando aqui agora do refratário. Ele não pode ser visto como um objeto de vaidade do ceramista. Eu faço refratário porque eu sou foda, eu acho legal. Vou brincar, né? Os grandes ceramistas que o Brasil exporta fazem refratário e é por isso que eu acho refratário legal. Não é por aí, né? Existe um princípio por trás disso, tem uma razão de ser por causa disso. Então, assim, biomecânica, estética, óptica, alguns profissionais relatam, né, fazem um comparativo e entendem que isso é uma verdade, né? A margem do feldspato ela tem uma intimidade com o tecido gengival muito mais favorável do que outro tipo de material cerâmico, né? Eu já cheguei a ler trabalhos que falam que a cerâmica feldspática ela consegue ter uma amizade com os fibroblastos ali muito melhor do que qualquer outro tipo de material cerâmico, né? Então, assim, por toda essa gama de fatores, eu acho o refratário, sempre que possível, uma opção que tem que ser aplicada, tá? Só que a pergunta que você fez não foi essa. Você perguntou em relação, você fez você partiu do pressuposto do substrato, não foi isso que você falou? Não, a minha pergunta foi em relação ao seguinte. Primeiro eu vou te fazer a pergunta da Ana, porque ela já perguntou várias vezes. Aí, em que momento você faz refratário? Aí, qual material usam para duplicar? Você que faz muito aí, que você pode responder melhor. Em que momento você decide fazer refratário ou você decide fazer um maquiagem? Tá. Como a gente bem sabe, né, os refratários, eles, assim como... Assim, eu vou brincar, ele está mais acessível para o técnico aprender a fazer, executar, do que para alguns dentistas terem condições de receber refratários para cimentar, né?
a gente sabe que preparar bem não é uma nobreza para todo mundo. Captar bem esses preparos adequados não é tarefa para todo mundo, né? Assim como dar soluções complexas para alguns casos não é tarefa para qualquer técnico. Então, assim, se a gente sabe que casamento entre consultório e laboratório tem que ser ideal para trabalhar com feldspato, aí é que ele tem que ser ideal mesmo, né? Então, assim, Exato. quando o meu trabalho com laminados cerâmicos, né? Quando o dentista vai discutir planejamento ali e tal, quando a gente tem condição quando a gente vai ter ali preparos bem acabados, preparos sem ângulos vivos, preparos bem polidos, preparos bem desenhados, bem moldados, bem captados, um dentista que entenda, né, isso aí já é o ponto de partida para eu pensar, cabe refratário nesse caso, tá? Eu vou ter o melhor resultado estético que o Ian, que eu aqui no meu laboratório, que o Ian consegue dar, tá? Então, assim, se eu conseguir contemplar esses pré-requisitos clínicos para poder receber uma moldagem nessas condições, para gerar um modelo de preparos bem executados, bem copiados, eu já tenho o meu caminho andado. A outra parte é a questão da contemplação daqueles outros fatores que eu citei antes, né, que são do material cerâmico, e tentar ver se o dentista... alguns profissionais não querem isso, entendeu? É como você falou, eu já testemunhei isso aqui com o Marcelo, a gente já testou em M-arcada, no mesmo caso, fazer metade de silicato, metade refratário. O paciente mesmo, ele às vezes não tem, na maioria das vezes ele não vai ter uma compreensão de que essa outra aqui é muito mais natural e opticamente diferente. O paciente não nota isso, ele não percebe isso. É muito uma coisa entre o técnico e o dentista, às vezes muito do técnico, né? Aí entra um pouco do fator vaidade, do que o paciente perceber aquilo, tá? Mas o profissional, o dentista, percebe que aquilo ali é um material que ele traz mais. Tanto eu dou sempre essa comparação, sem citar nome de ninguém, existem grandes profissionais, grandes nomes da odontologia clínica no país, que têm a opção de botar muito maquiado na boca dos pacientes e não botam feldspato. Isso deve ter uma razão clínica para isso, né? Não é só porque eles acham mais bonito, tá? Tem um feeling ali tátil, né? Tem um feeling tátil para aquilo, para o estratificado. Então, assim, eu tendo preparos que sejam capazes de receber isso, uma moldagem que me faça gerar um modelo alveolar, né, legal, que dê para eu conseguir trabalhar. O dentista que entenda que o resultado estético daquilo vai ficar melhor com o feldspato, aí é o caminho, é o terreno perfeito para trabalhar com refratário. Quando eu tenho substratos desfavoráveis, até certo ponto, e aí eu, com a minha experiência, eu não tenho uma década de experiência para poder estar mascarando os substratos mais dramáticos possível com refratário. Tem recurso para isso, né? Até certo ponto e dentro de certos limites, eu consigo sim mascarar algumas coisas. A gente falo muito em queimas de compensação, né? Foi uma coisa que eu aprendi, não porque fiz curso, mas porque eu vi uma foto do Leonardo Boccabella no Stories onde ele estava fazendo propaganda de um curso. E aí, quando eu vi a foto daqueles dois substratos diferentes, o 11, o 21, sendo que o 21 era mais curto. Aí, quando eu vi aquela queima isolada de compensação, foi que eu entendi, cara, isso é para bloquear a passagem de luz, entendeu? Então, assim, quando eu tenho um elemento ou elementos que tem substrato desfavorável, que tem, quando eu digo desfavorável, é mais amarelado que os demais, entendeu? Substrato desfavorável, mas não absurdamente desfavorável. E eu vou trabalhar com refratário, eu faço naquele elemento escuro, eu faço o meu passado, o wash, né? Passado aquele wash que faz parte da técnica do refratário, aquela primeira queima de wash, para poder selar o refratário. A minha primeira, eu vou queimar esses dentes que têm substrato desfavorável, vou queimar eles isoladamente. Vou fazer uma primeira queima, uma capa por cima daquele substrato e vou fazer uma extensão incisal para deixar aquele dente mais curto no mesmo comprimento do substrato vizinho, certo? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, que eu tenho 11, 21, esse dente aqui eu vou estratificar ele aqui para ficar no mesmo comprimento do outro preparo, tá? E com a massa de bloqueio, né? Uma deep dentina, por exemplo, né? No caso da IPS Style, que é a cerâmica que eu uso, né? Para refratário. Eu vou partir desses princípios aí, tá? Às vezes, o dentista
às vezes, aí como eu lhe falei, quando eu tenho um substrato muito desfavorável, quando eu tenho uma salada de coisas muito escuras, núcleo metálico no meio, coroa com núcleo metálico, substrato a 3,5 e tal, aí ali, por questão de logística, por praticidade, eu vou propor para o dentista um trabalho com MO0 estratificado em todo mundo, certo? Aí ali eu não vou partir para o refratário, porque para mim vai ser mais prático. Fiz muito esses tipos de casos com o Ernesto Graça. O Ernesto passou aí, um dentista lá da Bahia, que a gente desenvolveu muitos casos com essa sala. Todo o caso do Ernesto tinha essa salada de cor, que era núcleo, substrato escuro, mancha, marrom, faceta, coroa, implante. Quando tá assim, essa banana de coisa, tudo misturado, aí eu parto com o MO0 e tento equilibrar tudo, tá? Show. Passou aqui um bocado de pergunta que eu não vi. Você falou de material, né? Respondendo ainda a pergunta da moça lá. Para duplicar, eu sempre utilizei o silicone da DMG, certo? Aquele silicone laranja da DMG, Silatex, se eu não me engano. Sempre trabalhei com ele. Conheci o silicone através do Reinaldo. O Reinaldo duplica tudo com ele, né? Ou pelo menos duplicava, até onde eu tenho conhecimento, duplicava tudo com ele. Modelo de curso, gengiva artificial, duplicava refratário, tudo. Através do Sérgio Barreto, eu conheci outras. Eu sabia que existia o Elite Double da Zermatt, mas eu não sabia que era um silicone tão bom, né? E o Sérgio sempre está aí comentando sobre o Elite Double como um silicone sobre a dureza Shore, né? A dureza Shore, exatamente. São dois silicones, né? O tanto com dureza Shore 22 como o outro com ela um pouco menor. São silicones que ele sempre fala muito bem deles. Eu tenho, quando o meu DMG acabar, pretendo comprar para experimentar. Mas sempre que alguém pergunta, são os dois materiais que eu acho que você não tem por que experimentar outra coisa além deles dois, porque eles super satisfazem, são excelentes, são muito bons de trabalhar, de espatular, tempo de trabalho. Não tenho problema. Se eu puder falar, por exemplo, do DMG que eu conheço, é um material de duplicação que eu não tenho problema, tá? Cleomar aqui está perguntando, você indica refratário para coroa posterior? Não vejo necessidade. Né? Se você tem uma região que sofre muito com carga oclusal, não tem para quê. Nos tempos de hoje, né, em pleno ano de 2020, em plena evolução dos materiais cerâmicos, não vejo necessidade de você sacrificar uma restauração posterior com refratário, correndo o risco dela quebrar, tá? Podendo você fazer um monolítico, podendo você fazer como um o Sérgio falou, né? O Sérgio faz muito refratário, mesmo isso. Exatamente. Posterior faz silicato maquiado. Exatamente. Ó, o Oliver Brix, né, o famoso Oliver Brix, né, ceramista alemão, formador de opinião pela Ivoclar. O Oliver, no livro do Oliver mesmo, isso já é protocolo, né? Quando o europeu busca estratificação com refratário, ele trabalha de canina a canina. Ele não estratifica nada com refratário lá atrás. Lá atrás é Imexpress, lá atrás é maquiado. Seja tabletop, seja coroa, lá atrás é maquiado, né? Rendimento, agilidade e é um resultado extremamente favorável do ponto de vista estético e funcional, né? Show. Luiz, ele está perguntando aqui qual cerâmica você usa. Ele usa o Emex Ceram, beleza, Luiz? Uso Emex Ceram para estratificação sob zircônia e de silicato e para refratário eu uso IPS Style, tá? Show. Joia? Você teve alguma dificuldade? Não, né? Style, a nomenclatura é idêntica, né? Exatamente, a nomenclatura é idêntica, o ponto de partida é o mesmo, tá? Existem algumas sutis diferenças em termos de mas coisa muito pequena, só que é claro que a gente tem que trabalhar com o material para perceber diferenças de nuances, lógico assim, a nomenclatura é a mesma, mas, por exemplo, só para fazer um comparativo, no Imex Ceram, no geral, eu não trabalho bordas incisais ou ângulos disto incisal, mésio incisal, eu não trabalho com o T-Blue puro. Eu não gosto, fica estranho, fica feio, a não ser que eu esteja tentando reproduzir um dente velho, um dente de mais idade e tal, mas já na Style eu gosto. A mesma massa na Style, para mim, traz um efeito melhor, tá? Mas, no geral, isso é uma coisa que o pessoal pergunta muito, o ângulo mésio incisal, aquela região azulzinha ali, da opalescência e tal. Normalmente eu misturo T-Blue com OE1, normalmente meio a meio, tá? Normalmente meio a meio. Eu nunca faço OE1 puro ali. Show. É até bom, vou até comprar essa massinha. Deixa eu fazer outra pergunta. O Bruno aqui está perguntando, você acha que é possível colocar feldspáticas em linha de produção
ou só é melhor fazer feldspato quando você tem uma equipe mais reduzida? Eu tenho até um exemplo para falar que é possível, né? Vamos lá, se você for pensar, a gente tem aqui no Brasil, sem citar nomes, a gente sabe que aqui no Brasil existem laboratórios que fazem muito, tá? Fazem bastante. É só você entrar no Instagram que você sabe o que é que eu estou falando. A gente tem laboratórios no Brasil que não... O feldspato, ele é mais do que o personalizado. Ele é um personalizado que sai muito para as mesmas pessoas e sai bastante, né? Então, assim, ele é uma linha... Se você for pensar nesse sentido, ele é uma linha de produção. Ele é um personalizado pela linha de produção. Não que esse laboratório não faça também maquiado, certo? Na verdade, esse laboratório vai fazer N natureza de serviços cerâmicos, mas o refratário nele, ele é um refratário que sai bastante, né? Nós temos um exemplo bem mais distante, mas muito conhecido, que é o caso do APA, né? E a gente não pode... Aqui, eu queria que a gente, nesse comentário, esquecesse quem... mas é porque lá no APA quem faz é o Murilo, quem faz... Não, a questão não é essa. Nós temos... N ceramistas no Brasil, em seus respectivos laboratórios, que têm velocidade, habilidade de tornar aquela estratificação simples e bonita, certo? Eu acho que, como o próprio Murilo comentou recente, numa live que ele fez com o Brugueira, eles têm uma linha de produção com refratário lá. E ela, para existir, mais 50% ou mais da metade dela é mérito de quem elabora os modelos. Certo? E a gente está cansado de saber que a elaboração do modelo para a feldspática não é que ela é um mistério, mas ela é o grande X da questão para aquele serviço sair rápido. É a maior dificuldade, né? Porque o cara que ele estratifica, o ceramista que tem agilidade, que tem segurança para aplicar de silicato, ele tem segurança para aplicar refratário, ponto final, isso é inquestionável, tá? Então, se você tem uma logística de elaboração de modelo, e hoje em dia, com a odontologia digital, a gente tem condições de fazer esse fluxo ser ainda mais prático, mais rápido, menos dependente da arte, da percepção, como disse o Darlos naquela live comigo. Hoje, o modelo alveolar, ele não é mais necessariamente fruto de um cara do gesso que tenha uma habilidade de percepção para poder entender a expulsividade. Hoje em dia, a gente tem, através dos softwares, através das impressoras 3D, plenas condições de conseguir democratizar, digamos assim, o modelo Geller, né? O modelo alveolar. Porque a delimitação do bordo, o desenho daquele modelo, ele é mérito do cadista e do Exocad. Né? Ele é mérito do cadista e do software. E a impressão do modelo, mérito da impressora, entendeu? Então, assim, a gente não é mais refém, 100% refém do modelo, tá? Então, aquilo pode se tornar uma linha de produção, tá? Chegou o modelo na mesa você vê lá no Murilo, eles têm um fluxo praticamente lá no Apple, o fluxo deles é de 2 dias. E um dia eles estão com o modelo pronto, desde a captação, a moldagem, captação do modelo de gesso, escaneamento do modelo de gesso, desenho do modelo, impressão do modelo, duplicação do modelo no primeiro dia. No outro dia, o ceramista está na mesa, até o final do dia as peças estão prontas, entendeu? Exato. Vamos lá, você não pega uma moldagem de prata de silicato segunda de manhã, molda, prepara, ajeita, insere, injeta e está tudo pronto no final em 8 horas. A gente sabe que não é assim. Você precisa pelo menos de 2 dias. Um dia para elaborar o background, né? Elaborar Ernesto, não consigo jogar meus modelos no lixo, são verdadeiras objetos. O modelo alveolar, né, é uma arte à parte, né? Você precisa de pelo menos 2 dias, um para elaborar modelo, né, e o outro para você fazer o seu trabalho. E uma outra pergunta que o rapaz fez aí em cima, esses modelos você cobra a parte? Essa tropicalização, ela é inclusa no valor do refratário? Eu vendo uma solução dos refratários, né? Aquilo ali aquilo é um pacote, né? Um conjunto. Aquilo é uma solução cerâmica. Aquele modelo já é cobrado à parte. Show. E eu acho que assim, uma das coisas que implicam mais para você colocar o refratário como linha de produção, não seja nem isso, porque isso aí você pega um profissional, bota uma semana um Darros da vida ou alguém e treina seu funcionário para fazer. Eu acho que um dos piores fatores para você implementar o refratário são os clientes, cara. Porque nem todo cliente sabe trabalhar com refratário. Ou o cara aperta com muita força, ou o cara coloca o foto ali muito perto da lente e quebra, ou o cara se não moldar direito, dá diferença, né? Assim, a gente escuta muito falar que o de silicato ele aceita desaforo, né? Mas o refratário não, tem que ser um cara que saiba trabalhar com refratário, né? E isso, como você disse,
no Brasil é muito difícil, né? Encontrar dentistas que saibam trabalhar com refratário. E não só técnico, né? Eu diria que não só no Brasil, eu diria que é um problema, isso é mundo, né? Você mesmo sem nunca ter trabalhado com dentista internacional, mas eu acredito que essa deficiência ela é manual, né? Ela é um problema. Assim como a gente tem as limitações da gente, alguma coisa que a gente de repente quer, por exemplo, você nunca aplicou o protocolo, no dia que você aplica o primeiro protocolo, você tem contato com a primeira trinca, né? Do mesmo jeito, o dentista, nós vamos ter sempre aquele que é muito bom, aquele que desenvolve rápido, aquele que aprende ligeiro e aquele que, por mais que ele faça curso, ele seja orientado, ele não vai conseguir, às vezes, entregar para você os preparos que você esperava, né? Mas a questão, você falar da questão da venda do refratário, eu acho que dificilmente, João Marcos, eu sei que vários fatores vão estar envolvidos com isso, mas eu acho que o dentista que ele, vamos pegar aí aquele cara bem complicado, né? Aquele cara que molda, ele não tem noção do que ele está moldando, ele olha ali para a moldagem e ele pensa que afastou, mas ele não afastou nada, ele deixou repuxo, o preparo está cheio de quina, cheio de ponta, como o Pedro aí acabou de falar. Aquele cara, dificilmente, eu acho que ele nem vai pedir, ele nem vai, primeiro, ele não vai, eu acho que ele não vai chegar com a proposta do refratário. Às vezes ele Ó, o Sérgio Saraiva aí acompanhando aí, um abraço aí pro Sérgio. Grande Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Ele dificilmente ele vai propor aquilo, às vezes é uma coisa que ele nem conhece, ele não está lapidado para conhecer aquilo, ele não tem preparo lapidado, ele não conseguiu dominar ainda ali aquele fator clínico antes de chegar no laboratório, que dirá ele conhecer o que é que tem de melhor do laboratório para cá, né? Eu acho que o refratário ele vai entrar na conversa um degrau um pouco acima. Ou então esse profissional, se tiver a cabeça aberta para chegar, por exemplo, João Marcos, eu já ouvi falar da feldspática, muito bonito e tal, eu queria tentar fazer, eu vou mandar uma moldagem para ti, avalia aqui, e aí ele esteja aberto para você chegar e falar, cara, não tá bom assim, eu preciso que você prepare de novo, melhore ali, faça um polimento, etc e tal. Se ele é um cara que ele tá aberto a ser lapidado e se lapidar com você e crescer com você, aí é outra história, tá? Uhum. Eu acho mas isso aí é uma exceção. É uma exceção. Eu acho que a regra maior vai ser assim, você conseguir, eu já vou sair do patamar do dentista não saber, do dentista que não é o teu cliente para refratário. Eu já vou bater na tecla do profissional que ele tem como ser o teu cliente para refratário, mas que ele não entende o quão importante, o quão interessante aquela solução pode ser. E aí, de repente, por exemplo, ele quer fazer 10 laminados. Ele vai gastar com de silicato R$5.000. Ele vai gastar com refratário R$5.500. E aí ele não consegue entender, tipo assim, cara, R$500 para eu conseguir um resultado superior, sabe? E aquilo vai ficar diluído no Não sabe vender, né? E isso ele tem que vender para o paciente, né? Como eu estava comentando essa semana, o Fernando Silveira falou na live que ele explica para o paciente dele que ele trabalha com 4 ou 5 laboratórios diferentes e ele passa os orçamentos e ele passa a diferença, né? Olha, esse aqui tem X, esse daqui é mais artístico, é um trabalho feito à mão e tal. Ele sabe vender. O cliente da gente ele também tem que saber vender, né? Uma coisa que o Pedro falou aí, que ele falou que assim, é polêmico. Eu lembro que uma vez a gente marcou uma live começa falando sobre monolítico versus maquiado versus estratificado, né? E cara, assim, eu concordo assim plenamente assim. Tem muito maquiado mais bonito do que muito estratificado. E eu vou dizer o porquê. A gente tende a comparar o refratário de um cara muito foda com o maquiado do Zezinho da esquina. Então nunca vai... É uma comparação injusta. Agora, se você pegar uma estratificação de um cara que não é tão bom no refratário, vai comparar com o maquiado do Sandro Souza? Cara, você vai ver que o maquiado do cara é extremamente melhor. Então, assim, eu acho que não existe dente feio, eu acho que existe técnica ruim. Se o cara não tiver uma boa técnica e não souber trabalhar a ilusão de ótica, o cara não vai ter um resultado legal. E hoje, por exemplo, hoje a gente tem o Empress. É meu sonho trabalhar menos com silicato e trabalhar mais com Empress. Por exemplo, com Empress, as maquiagens, eu vejo que o Empress ele realmente tem uma vida maior do que o de silicato. Então, se você consegue trazer translucidez para o maquiado
que é possível, porque geralmente o pessoal que vai fazer o maquiado às vezes deixa muito grosso, né? Se você deixa mais fino, você consegue ter mais vida, você tem um trabalho muito bonito. Então, assim, Aham. acho que é você saber trabalhar nos dois mundos, né? Você saber vender, fazer o melhor, independente do material, né, Ian? E outra coisa, João Marcos, assim, a gente tá dentro de um grupo ali, né, que a gente vê às vezes o circo pegar fogo, né? A polêmica é. E Ó, aí, ninguém cara, fala nada, vai falar de maquiado, vai que o pau não, come, né? e assim, de novo, mais uma vez, sendo repetido, sem citar nomes, né, mas assim, eu vejo as pessoas, cara, às vezes discutirem e baterem boca, né, brigarem e fazerem essas comparações ridículas, eu diria ridículas, é, para que eu seja aqui, mas acho que ser tão simples fazer um pequeno desgaste, maquiar sobre pouco. Exatamente. É como o Sérgio falou, tipo assim, muda o dente, né? Fazer criar um efeito de profundidade e tal. Assim, as pessoas entram em discussões ridículas, como algumas que a gente já presenciou, e eu vou usar a palavra ridícula, não sei se é a palavra pesada, mas é ridículo. Eu digo ridículo porque é desnecessário, cara. Tipo assim, você ficar comparando técnicas como se existisse uma técnica melhor do que a outra. Na verdade, são indicações, entendeu? Eu vou comparar com a briga do digital com o analógico, que é outra briga ridícula, sabe? Eu acho que, É. mais uma vez, citando o E Leonardo tá Bocabella, diminuindo, né? O pessoal já tá se acostumando mais, né? mais uma vez, citando o Leonardo Bocabella, ele foi muito feliz quando em alguma foto, alguma coisa que ele postou, ele descreveu assim, acho que ele falou não, não existe odontologia digital, existe... Não, acho que foi o Sérgio Saraiva que postou essa frase. Não existe odontologia boa, odontologia Não, digital. ah, não, Existe odontologia boa e odontologia ruim, né? não, mas não era isso, não era isso. Foi o Léo que colocou. Eu não lembro o que era, mas ele foi muito feliz. Traduzindo a frase, era, cara, são duas soluções. Solução digital, solução analógica. Às vezes, elas são executadas de formas separadas. Essa caminha sozinha, essa caminha sozinha. Às vezes, elas podem ser mescladas para melhorar os fluxos, melhorar a agilidade, melhorar os resultados. Às vezes, se você é um cara... Vou citar o Nondas de novo, no mesmo círculo de lives que foi feito lá com Augusto Brugueira, o Nondas participou também. O Nondas mostrou um negócio fantástico feito com disilicato, injeção, escaneamento intraoral, obtenção de modelos digitais, obtenção de enceramento digital, até aí nada de gesso na história, obtenção de enceramento digital, redução de facetas de forma digital, impressão destas facetas para injeção de silicato, e aí ele terminou fazendo o quê? Fazendo o que o Nondas faz de melhor, que é a estratificação. Então, assim, você tem um casamento. Não existe a Exatamente. odontologia digital, mas poderia ter sido feito tudo digital. Poderia ter sido feito tudo digital. O paciente não precisava, o Nondas não precisava ter estratificado. Mas por razões dele e do dentista envolvidos, eles Exato. entendiam que a solução ia ficar melhor se ficasse estratificado e tal. Mas, pensando em agilidade, em padronização de processos, ele resolveu fazer boa parte, mais de 50% do trabalho totalmente digital. Então, assim, é igual a história do silicato e do estratificado, cara. Eu vejo soluções, são soluções. Exato. Indicações. Eu sem citar nome, de novo, eu fiquei, assim, cara, usaram lá uma frase, né, usando a palavra obsoleto, técnico obsoleto. Eu disse, meu Deus, não tem nada obsoleto aqui, cara. Entendeu? Tretas Se no o grupo. Sérgio estiver ouvindo, o Sérgio, sabe, o Léo não tá, se o Léo Bocabella estivesse ouvindo, ele ia lembrar. Obsoleto, não existe nada obsoleto, cara, não tem nada obsoleto, certo? Não tem, Pelo contrário, nunca se tornou tão atual, né? exato, não existe isso, cara, que refratário é obsoleto, entendeu? Ou então que o maquiado é pobre. Não existe isso não existe, são técnicas diferentes. E quando você tem o melhor profissional que domina aquela técnica, aplicando, executando a técnica de forma ideal, de forma ótima, pronto, ó, o Sérgio deu um exemplo bom, não era mais para ter restauração de metal. Não era mais para ter restauração de metal, entendeu? Se fosse obsoleto, o Márcio Breda estava ali perdendo o tempo dele, ensinando o pessoal a É. atingir melhores resultados no E o metal. Francisco Melo já O tinha. Francisco Mello era outro cara ultrapassado, entendeu? Porque isso não existe, entendeu? Tem espaço para o metal, não é nem espaço, acho que não é nem questão de ter espaço. Quando a gente fala tem Esse dia espaço, foi louco, ó, o Bruno. Esse dia foi louco.
Ó, Porque, galera, para quem não está entendendo, a gente tem um grupo chamado Amigos da Prótese, bem selecionado. Aí esse pessoal que está aí, tá comentando que lembra que tá no grupo. entendeu? Então, assim, quando a gente fala tem espaço para todo mundo, ainda não é a frase certa, porque quando a gente fala tem espaço para todo mundo, parece que é criança que você está botando. Então, dá para todo mundo brincar, não precisa brigar, não. Não, cara. É uma questão de indicação. São materiais restauradores que têm suas indicações. Tem o protocolo para ser de zircônia, tem uma hora que o protocolo é melhor que ele seja de metal, ou então ele poderia ser de acrílico, ou então a sua faceta pode ser de silicato, ela também poderia ser de refratário, mas vamos fazer maquiado, porque de repente, vamos lá. O problema eu acho que é possível trabalhar a questão da venda, mas se não dá para vender o refratário, tudo bem, é natural. Então vamos fazer maquiada, vamos tentar a melhor maquiagem possível. Nós vamos ter uma restauração com alta resistência e todas as vantagens que o de silicato de lítio dá. Esses dias eu estava imaginando a live hoje, pensando, cara, aí veio, às vezes passa um filme na cabeça, eu fiquei pensando, cara, vamos lá, Pedro, obsoleto é uma palavra pesada, né? Obsoleto é uma palavra pesada. Eu estava lembrando o bem que o de silicato de lítio fez com a odontologia laboratorial, cara. Vamos lá. Foi uma das maiores invenções que já existiram no mundo da prótese. O que foi que o de silicato conquistou para os laboratórios, para soluções restauradoras, quando ele foi criado, entendeu? Imagine o que seria da prótese se não fossem as cerâmicas pressadas, se não fosse o... Sabe? Pensa sobre isso, entendeu? Entendeu? Tipo assim, cara, eu não... As pessoas tendem a acostumar a jogar muita culpa no material, né, Ian? A culpa não é do material, cara. Como a culpa não é da colher. A culpa de você estar gordo não é a colher. É o que você está comendo, cara. Então, assim, exatamente. A gente vê que é uma coisa assim, a culpa não é do de silicato. Se não fosse de silicato, ia ter nego fazendo faceta aí estratificada com a cor mais branca que tivesse. Então a culpa não é disso. A culpa é. O refratário é tão barato quanto o de silicato para se fazer. Então não é que democratizou, ou seja, acho que assim, uma hora ou outra isso ia virar moda, uma hora ou outra as pessoas iam procurar qualquer materiais que fosse. Se não fosse o de silicato, ia ser outro. Acho que assim, o de silicato ele deu a chance de pessoas ganharem mais dinheiro porque é uma margem de lucro maior, né? Então, pessoas começaram a crescer devido aos maquiados e popularizar. Agora sim, eu acho que o estratificado é mais tesão, né? Eu peguei um modelinho um dia desse aqui, que eu estava aqui, fazia um tempo, caramba, agora eu tô sem fazer nada, eu vou fazer umas estratificações aqui. Cara, eu fiz uns laminados estratificados aqui, caralho, que tesão é isso. É muito lindo fazer isso aqui. E isso com o IMEX Ceram que eu fiz. Caramba, aquele halozinho, aquela transição, aquele negócio lindo. Mas quando eu me lembro, cara, que eu fiz isso um tempo atrás e o dentista tinha moldado errado, cara, chega a dar uma dor no peito. Então, assim, você fazer estratificado ou você fazer maquiado, não quer dizer que você vai fazer um trabalho mais feio ou mais bonito, né, Ian? Exatamente, pronto, exatamente. Exatamente. Então, é isso aí que você então, disse. não quer dizer que você vai fazer um trabalho mais feio, mais bonito. Tem muita gente fazendo maquiado bonito, tem muita gente fazendo estratificado bonito. Faz assim, cara, aprende com todo mundo. Eu prometi para mim que depois dessa quarentena eu iria procurar fazer curso de refratário. Não quer dizer que eu vou fazer muito refratário, quer dizer que eu vou trazer essas ideias, as técnicas, as coisas que eu aprendo no refratário para o meu maquiado. Para eu tentar trazer o meu maquiado mais próximo possível de um estratificado. E outra coisa, a gente não pode esquecer da questão da indicação. Vão existir casos em situações limite, em situações oclusais um pouco limítrofes, onde o de silicone, a cerâmica mais resistente, vai ser uma excelente opção, vai ser a melhor opção, entendeu? Talvez. O que, é que você acha do Empress? Eu nunca trabalhei com o Empress aqui no laboratório, entendeu? O contato que eu tive com o Empress foi em curso, certo? E através de leitura. Eu acho que o pessoal que trabalha com... Por exemplo, a primeira vez que eu usei Empress foi com o Paulo Cano, em curso, né? Na metodologia dele. E às vezes eu sinto até... Não é que eu sinto falta, mas eu comentei até com a Dado nesses dias, que tipo assim, quando você de repente tem situações onde o teu material, a tua faceta, né, o teu laminado fresado, vamos dizer assim, ele já sai com nuances de cor, né, no caso do Empress Multi e tal,
eu acho que aquilo ali, o efeito não é a mesma coisa. Por mais que você pegue o de silicato, uma pastilha monolítica, né, e trabalhe a maquiagem, a menos que você seja um cara muito bom, talvez você consiga, né, dar resultados. Por exemplo, você pode pegar uma pastilha LT inteira, chapada, né, LT todinha na cor, ou pegar uma LT multi, né, com aquele degradê. Você vai conseguir trabalhar do mesmo jeito nas duas e dar o mesmo resultado. Acho que não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, assim, eu não tenho... O contato que eu tive foi muito pequeno. Vejo que o pessoal principalmente eu vejo o pessoal do Serec, né? O pessoal do DSD trabalha muito com aquilo. Não por outro motivo. É uma cerâmica muito bonita, tem um resultado muito bonito. Às vezes ela é fresada, crua. Ela já está muito bonita, né? Às vezes Cara, eu acho, ela já está muito bonita. acho um Pois é. material fantástico, velho. Pois é, um material que é rápido, ele é prático. Fisicamente falando, é um material muito bom, certo? Que tem, eu já cheguei a ler alguns trabalhos que falam da superfície pós-glaze e polimento, que dificuldade de adesão bacteriana quando bem tratada, né? Quando aplicado o glaze da forma correta, feito polimento mecânico da forma correta. É um material que traz resultados microscópicos, digamos assim, muito satisfatórios, né? Tanto do ponto de vista biológico, né? Interação ali no término com gengiva, e a própria adesão bacteriana, né? Energia livre de superfície ideal. Então, assim, é um material muito bom. Pelo que eu já li a respeito dele, eu sei mais por ler do que por usar. É um material muito bom, tá? Então você vê, né, que não é um material que está há mais tempo, antes do Emex, né, antes do silicato, e Exatamente. que hoje a gente vê que é um material que, por exemplo, Atual, é um material atual. tanto é atual como vai ser futuro. Porque, por exemplo, eu não faço empre hoje, na maioria dos meus casos, porque eu não tenho uma fresadora rápida. Porque a minha fresadora ela leva 1 hora para fresar um bloco. Mas, cara, eu digo a você, no momento que eu comprar a MCXL, 80% dos casos que hoje eu faço com Emax maquiado, porque hoje no laboratório, no Pronto meu pra cima, né? setor, no meu setor, eu só faço acabamento de lente de contato. O resto do laboratório faz as outras etapas e tal. Chega na minha sala, só na etapa final de fazer as lentes de contato. Cara, eu vou trocar a maioria para Empres, cara. Eu vou Aham. deixar de fazer de silicato e vou fazer mais Empres. Mas o problema é só o custo, né? E aí, do mesmo jeito que a pessoa sabe repassar o custo no refratário, eu vou repassar no Empres. Aham. É um material muito lindo, cara. Quem não tem a oportunidade de usar um Empress Multi, use, faça o teste. Eu também conheci mais no curso do Paulo Cano, que também é um curso incrível, mas é um material fantástico. Hein? Eu vou voltar um pouquinho quando o Sérgio falou ali em democratizar. Eu entendo assim, quando falo em democratização, eu acredito que, vamos lá, vamos sair do laboratório e do consultório, né? Vamos pensar no paciente. Pessoas têm problemas, né? Pessoas têm problemas restauradores, pessoas têm problemas funcionais, pessoas têm problemas estéticos e elas querem solução. Elas buscam o profissional, elas buscam o dentista, nem todas buscam os gênios da odontologia, né? Não existe não existe milhões de gênios da odontologia no Brasil. Mas, assim, o paciente procura o profissional para ter uma solução. Se a gente só tivesse a solução mais complicada, mais complexa, mais cara, aquilo já é restrito, né? Hoje em dia, tratar pessoas com cerâmica já é um tratamento, já é uma coisa que não é privilégio de todos, né? Então, com o advento do silicato, e quando eu vejo a palavra democratizou se enquadrar nesse critério, como é um material mais tolerante, quando eu digo tolerante, é porque às vezes quando a gente usa essas palavras, é como se a gente desse imagem para é tolerante, você está querendo dizer o quê? Que faz de qualquer jeito? Não é isso. Mas a gente sabe, você entende o que é que eu estou dizendo. Como é um material mais tolerante em relação a situações limítrofes, meramente porque ele é mais resistente, se ele cai no chão, não necessariamente ele quebra. Se você deixou ali uma região com uma retençãozinha, a gente faz um desgaste ali depois e ele entra e tal. A gente consegue driblar coisas, né? O refratário é uma coisa que quando você começa a aplicar, tem que estar redondo, tem que estar tudo organizado, porque depois que desincluir, Já era. já era. Vai para a boca e presta, tem que fazer de novo. Então, assim, quando eu falo em democratizar, eu vejo assim, eu vejo que, tipo assim, ele permitiu que e outra, é uma cerâmica que tem os processos, o ciclo de processos, ele é mais fechado. Então,
você tem mais controle, apesar de tanto quanto qualquer outra técnica, é sensível, precisa incluir do jeito certo, respeitar proporções, programação de forno, materiais, etc, etc, etc. Não é uma coisa que se faz de qualquer jeito. Muito pelo contrário, é uma técnica cerâmica que tem suas peculiaridades, particularidades. Eu tenho certeza que aqui tem gente que sofre com injeção, que não consegue alcançar resultados que queria. Eu, durante muito tempo, eu tinha problema com aquelas escamas, camada de reação, já sofri um bocado com aquilo. Todo mundo já passou por aquilo, entendeu? Então, assim, é uma técnica que é sensível. É uma técnica que é sensível. Que precisa de habilidade para você lidar com ela, né? Falando aqui do prensado, né? Falando da maquiagem do prensado, né? Se você sai do prensado, você vai ter que pensar no fresado, então você vai ter outra natureza de problema que é valores, né? Que é investimento inicial e tal. Então, assim, quando fala dela ser democratizada, eu acho que é isso. Ela abriu uma porta, uma possibilidade de uma quantidade maior de profissionais, de técnicos terem acesso, conseguirem fazer um investimento inicial menor para poder começarem a fazer cerâmica prensada. E ali na cerâmica prensada eles vão ter uma gama de soluções clínicas muito grandes, faceta, lente, coroa, coping, pontezinha de 3 elementos na região anterior, entendeu? Sabe? Inlay, onlay, tabletop. O técnico que consegue ter acesso ao injetado, ele vai fazer muita coisa. Ele vai ser um cara que no investimento inicial ele vai dizer, poxa, eu montei um laboratório, eu consigo ser técnico, eu estou começando a fazer dinheiro com a prótese, entendeu? E aqui nós não estamos pesando, a gente tem que parar com isso, de ficar pesando técnica mais bonita, técnica mais feia, técnica da elite, técnica do povão, técnica obsoleta, técnica não obsoleta, técnica complexa, não complexa. Não é isso que está em questão. Eu acho que isso tem que parar de ser a pauta, entendeu? Tem que parar de ser pauta, tá? É isso. Meu desabafo pro obsoleto. Não, foi show, cara. É assim, eu vejo que tem muita gente, ó, por exemplo, o Ale pergunta, desculpa a ignorância, a Empres é a leucita? É, vitroleucita, né? O Empres. Exato. O Tiago Borges aqui, o cara é fudido lá de Goiânia, pensa em usar mais Empres CAD também no nosso lado, porém, acho que fica a desejar nas massas de estratificação, tendo apenas massas de correção. Assim, o Empress é mais para maquiar mesmo. Se você fizer para estratificar não tem muito sentido, né? Ela é mais para você fazer laminado mesmo. Agora sim, eu vejo que o Sandro Souza, ele só faz laminado em Empress Multi. Ele não faz nenhum tipo de cutback, nenhum tipo de estratificação. Ele faz maquiagem direta. Já fiz também posterior em Empress Multi, cara, fica incrível, cara, porque a minha fresadora ela é boa, porque ela faz o que você bota no CAD ela faz, só tem esse problema da demora, sabe? Mas assim, molar feito em Empress Multi, cara, fica muito bonito, cara, muito foda. Exatamente. Agora vamos lá, na hora da estratificação, você usa aquelas massas de halo ou você faz anatomia mesmo? Aquele efeitozinho do halo você faz no ângulozinho de 45 graus. Sim, pronto. Quando eu estava aprendendo, no começo, eu vou responder de uma forma bem simples. No começo, quando eu comecei, aprendi aquilo com a Tininha, com o Reinaldo, foi quem primeiro me ensinou aquilo. Depois eu li aquilo ali, né? Descobri aquilo em livros e tal. E comecei a tentar reproduzir. Gostava. Eu acho que é um efeito muito natural, é real, é biomimético, né? Como eu comentei até lá, tipo assim, eu vou brincar, a situação mais biomimética possível, porque é daquele jeito que é na boca, né? A gente não tem um pigmento no halo que cria um efeito halo, né? É uma questão de incidência de luz numa determinada posição, num determinado ângulo que vai gerar aquilo ali. Mas a partir de um determinado momento, quando você vai começando a criar mais manha, ficar com a mão mais solta, vamos dizer assim, eu comecei a tentar, às vezes eu queria forçar o efeito de forma mais marcante em algumas regiões, ou então fazer ele mais presente e tal. E aí eu comecei a fazer, usei o Incisal Edge por muito tempo, como eu comentei naquele post. E aí depois eu comecei num certo dia eu inventei de misturar. E aí misturei, como eu comentei lá, comecei a gostar, por exemplo, uma coroa A1. Eu gostava de misturar A1 com Transpa Yellow, entendeu? Cervical transparente Yellow. E aí comecei a gostar daquela mistura. Já vi gente
que faz dentina, já testei também, fazer o halo com dentina, massa de dentina, entendeu? E já gostei do resultado. Esses dias eu usei Sisal Edge e gostei de novo, depois de anos. Então, assim, cara, de novo, é uma brincadeira, entendeu? É uma paleta de cores, né? De cores que brincam com luz, né? Ou então de massas que brincam com luz. Então, a gente é livre para ficar testando, brincando. Eu acho que não é legal você criar uma receita e sempre fazer tudo do mesmo jeito, tá? Ah, como é que você faz o seu halo? Eu faço halo com dentina A1 misturado com Deep dentina BL, não sei o que. Tá? E eu sempre faço todos assim, independente da cor. Não, isso não existe. Isso não existe, tá? Mas eu acho que o que é que eu acho que pode acontecer? Para não dizer que não tem uma regra, é muito sem sentido você num dente A1 fazer um halo com dentina A1 ou misturando um translúcido com dentina ou misturando o Off-Power Effect 2 com dentina num dente A1 com dentina A1 na incisal, e quando você for fazer um dente bleach, por exemplo, uma coroa BL2, você usar a mesma dentina A1 no BL2. Eu acho que você vai procurar alguma coisa que harmonize mais com o bleach, né? Mas não quero com isso dizer que é uma regra, né? Eu acho que vale o teste, tá? Nesse aspecto, o Visual Eyes também é muito interessante, porque você quer, cara, eu quero prever se eu usar tal coisa, que cor que vai ficar. Só que eu quero que seja mais rápido, eu não quero botar para queimar. Então você separa ali um cantinho numa placa branca, né? E você faz se for uma cerâmica que deu um efeito de cor, numa placa branca a gente mistura ali rapidinho com a espátula e olha que cor que fica, a mistura que a gente fez, certo? Para você tentar testar, entendeu? Misturar coisas diferentes para tentar buscar um resultado que fica agradável visualmente, né? Show. E você sempre usa corante na hora que você vai fazer suas estratificações ou só nem sempre no dia a dia? Muito difícil. Eu tinha muita curiosidade de, por exemplo, fazer um curso com Ariel Della Mata, né? Tipo assim, para conhecer essa coisa da técnica de caracterização interna. Tinha muita curiosidade de fazer um curso com alguém que trabalha com isso, que eu acho muito bonito os resultados, tá? Mas eu raramente pinto alguma coisa. Vou tá usando, para não pecar no meu comentário, sabe quando é que eu vou estar usando pigmento? Eu vou estar usando pigmento em algum coping sendo caracterizado lá dentro. Não, tu não entendeu a pergunta não, pô. Tô perguntando da questão do corante que você usa na massa cerâmica. Tu sempre usa? Sim. Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. Às vezes por exemplo, no IMAX eu sempre utilizo, já comentei com você, sempre utilizo aqueles pigmentos da Smileline, né? Os pigmentos da 20, né? Do Domênico 20. Às vezes eu comecei a usar a anilina nas cerâmicas de alta fusão, mas aí, tipo assim, fiz alguns testes com o Noritake, com a própria Design eu fiz casos já utilizando a anilina, mas nunca mais usei, tá? Às vezes é uma questão da pressa, às vezes você... Por exemplo, eu noto que quando eu uso corante alimentar, eu não sei se é porque no refratário, ele vai começando você vai molhando, né? E a cerâmica vai secando, ele vai perdendo a cor. Eu tenho até uma foto de um caso que quando eu fui estratificar o esmalte, eu pintei ele de amarelo e aí tem um canto que o dente vai ficando pálido, né? Não sei se é porque o corante está saindo e tal. Aí eu achei chato para bater a foto, para fazer a fotografia. E aí eu tenho usado mais os pigmentos da Smileline mesmo, entendeu? Mas não é sempre, não é em todas as massas. Tipo assim, eu vou fazer uma estratificação, vou usar 10 massas, vou pintar as 10 massas. Não. Às vezes quando eu quero por exemplo, eu vou trabalhar no esmalte na região ali do terço médio, eu quero um esmalte de valor. E no terço incisal eu vou usar outro esmalte, Teclia com TI1, por exemplo. Só que a massa crua dos dois é branca. Aí eu vou misturar alguma coisa em um dos dois só para dar a diferença, para eu conseguir visualizar e tal, entendeu? Você aumenta quanto o tempo de secagem numa massa dessa? 8 minutos. 8 minutos. Quando eu uso pigmento, 8 minutos. Às vezes eu utilizo, tal como o Pablo faz, eu misturo o líquido, tanto o líquido soft de estratificação do IMAX, como misturo também, às vezes, o líquido de Zerliner para dar uma consistência melhor na massa. Por conta disso, também eu boto 8 minutos. Por mais que eu não use corante, 8 minutos. Se eu misturar o Visual Eyes, eu deixo secando por 8 minutos, 9 minutos, entendeu? Sempre deixo esses tempos. Eu só deixo 6 minutos se não tiver nada misturado, tá? Se não tiver nada misturado. Se a cerâmica estiver sequinha ali com papel, botou no forno, na boca do forno, aí se não tem pigmento, não tem... Se eu usei água para estratificar, aí eu deixo só 6 minutos mesmo, entendeu? E se eu não tenho muito volume de cerâmica, claro.
Show. Tu já chegou a usar, não? A pergunta que eu tenho, minha mesmo. Qual a diferença do T-Clear para o Transpa Neutral? Eu vou brincar, o T-Clear ele é mais translúcido ainda do que o T-Neutral. Se você for comparar na escala, na própria escalinha, nessa escalinha aqui, ó, eu estou aqui com do Impulse, né? Não é essa, a dos transparentes incisais. O T-Clear é aquele, eu vou brincar, o material que ele é 100% ou 99% translúcido. O T-Neutral não é tão translúcido quanto o T-Clear, certo? O pessoal diz que o T-Neutral é o vidro fosco, né? Às vezes. Mas o T-Clear vai ser aquela massa ali que, não sei se, por exemplo, na Noritaka é como se fosse o TX, não lembro. Mas ela é aquele vidro totalmente transparente, tá certo? Show, show de bola. É, deixa eu ver mais outra pergunta aqui. Qual a massa que não pode faltar? Quais, por exemplo, você vai fazer uma estratificação standard. Quais as massas que não podem faltar Uma no seu dentina, Godet? vamos lá, da dentina, teve um tempo que eu passei muito tempo sem usar cervical transparente na cervical, fazer aquela CT Yellow com dentina, né, na cervical. Geralmente a gente sempre Aham. começa. Teve um tempo que como eu caracterizava o coping, né? Passei um bocado de tempo sem fazer aquilo. Aí hoje às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Mas assim, dentina, incisal. Aí eu vou brincar, vou já falar uma coisa que todo mundo já sabe, né? Que é dentina, incisal, e eu acho que o Opal Effect 1 é uma cerâmica que hoje, o Opal Effect 1 e o T-Clear são dois materiais que... O Opal Effect 1 principalmente é um coringa que eu misturo em muita coisa, uso para muita... Olha, eu misturo o Opal Effect 1 para fazer o meu ângulo disto incisal, os meus ângulos incisais, eu uso o Opal Effect 1 para fazer aquele manto, aquela cama ali que você comentou na técnica do Murilo, né, do Léo. Eu uso o Opal Effect 1 ali. Eu vou usar o Opal Effect 1 misturado com a dentina. Eu vou usar o Opal Effect 1 misturado com algum esmalte ou ele puro. O Robson deu uma dica legal naquele comentário que eu nunca testei. Eu que toda vida fui amante de testar as coisas. Eu nunca testei misturar massa de mamelo, né, Yellow Orange ou mamelão light ou mamelão salmão, dessaturar a massa de mamelo, né? Tipo assim, diluir ela com o Opal Effect 1. Nunca testei, posso testar, ver o que vai acontecer. Então, assim, é um coringa. Eu uso o Opal Effect 1. Tipo, essa massa é O bom ter dois. incisal, você usa o incisal normal ou transpa incisal? A grande maioria das vezes eu faço misturas com incisal, por exemplo, principalmente o incisal 1, né? Já que a maioria dos dentes que a gente faz são A1 ou B1, eu uso muito o incisal 1. Muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Misturo ele com dentina para fazer aquela dentina mais translúcida ali na incisal, certo? Quando eu tenho espaço, né, para fazer, por exemplo, eu uso muito Visualize, aquela técnica do Murilo, quando eu tenho que criar efeitos de mamelos em regiões que eu não tenho tanto, que o meu preparo ainda não é um preparo tão pequeno onde eu possa fazer aquela técnica de criar aquela dentina que vai ficando fininha, fininha, aquela dentina natural, né, a dentina biomimética, Aham. né? Quando eu trabalho em coroas e eu tenho espaço para trabalhar com aquela técnica, eu prefiro trabalhar daquele jeito. Aquela dentina que vai ficando fina na incisal. Quando eu não tenho espaço para aquilo e eu tenho que dar resultado, aí é a hora que a gente parte para a ilusão, né? Para a ilusão de óptica. Que eu vou trabalhar ali, os meus mamelos são mais aqueles mamelos caracterizados, né? Utilizando a técnica lá do Visualize. Show de bola. A gente já está perto aqui de terminar, mais ou menos. Eu queria que você passasse uma mensagem para as pessoas, tanto que estão começando, como as pessoas que já estão nessa fase aí, nessa caminhada aí. O que é que essas pessoas precisam hoje em dia, né? Porque a gente sente uma falta muito grande de foco, de objetivo das pessoas. Qual a mensagem que você pode passar para esse pessoal que está começando, ou até mesmo que já está no meio da caminhada? Eu diria que a gente tem que ter sempre o sentimento de curiosidade, tá? Esquecer que as coisas vão chegar prontas, parar de ficar buscando receita pronta para as coisas, independente se você está aí buscando um curso de protocolo cerâmico, um curso de refratário, um curso de maquiagem, um curso de seja lá o que for. Esquece as receitas prontas e tenta entender os princípios por trás daquilo que o teu professor está ensinando, tá? Você vai fazer um curso com o João Marques, no lugar de você ficar anotando, mas o que é que você mistura, professor, aí nesse canto? E você bota quanto? No lugar de você ficar perdendo tempo anotando o que é que ele usa, olha o que é que ele está usando e tenta entender por que ele está usando, tá?
para você fazer as suas adaptações quando você chegar no seu laboratório, entendeu? Ou fazer do mesmo jeito e de repente entender, é por isso que fulano está fazendo assim, entendeu? Nem receita de forno, como o Sérgio falou, foi o que eu falei no começo, não é porque eu queimo a 730 que todos vocês têm que queimar 730 em todas as regiões do planeta Terra. Sabe? Esquecer as receitas prontas, independente do setor do laboratório no qual vocês trabalham e querem melhorar. Esquecer as receitas prontas, ter sempre curiosidade. No assunto dente, né? Falando agora por ceramistas, estudar muita foto, buscar, observar muita foto, bate print dos trabalhos dos colegas, entendeu? Hoje com o Instagram, mais do que no Facebook, quando eu comecei, o João Marcos deve estar cansado de falar isso em curso. A gente tem uma biblioteca de trabalhos, de fotos de boca. Quem não segue, não é novidade, estou dando uma receita aqui que todo mundo já deve ter feito, seguir o Renato, entendeu? Para olhar foto de dente, pessoal, olhar foto de dente e buscar no sistema cerâmico que vocês usam quais são as massas que vão dar aqueles efeitos, tentar maquiar, desenha o dente no papel, cria mapa, entendeu? Risca o mapa cerâmico, usar lápis de cor para poder diferenciar as massas no plano, no papel. É muito didático, é uma ferramenta bem legal para você desenvolver isso aí, entendeu? Se vocês olharem, pessoal que compra o QDT, por exemplo, no QDT existem trabalhos, artigos do Augusto Brugueira, onde o Augusto Brugueira sempre faz aquele mapinha colorido, entendeu? Com massinha. Aquilo é muito didático e aquilo faz você desenvolver esse senso de percepção. E outra, a última coisa, pega teu forno, o forno do teu laboratório, ou então depois do expediente, para o pessoal que é funcionário, pega o sistema... Ian, vai acabar a live aqui. Você quer terminar em outra live? Fazer de novo e terminar? A palavra é essa, testem, pessoal. Vocês têm que testar. Testem o material. Pessoal, tira o print aí. Valeu, foi bacana demais. Tira o print aí da gente. Até a próxima live aí, Ian. Foi muito bacana. O Instagram vai cortar agora e até a próxima aí.